Tem filme que a gente assiste achando que vai ser só uma diversão boba de sábado à tarde. Um daqueles filmes que você coloca sem muita expectativa, pensando, tá, beleza, robôs lutando boxe, Hugh Jackman no meio, umas cenas de pancadaria metálica, deve ser legalzinho. Só que aí Gigantes de Aço começa, e do nada, você percebe que o filme não tá tentando ganhar você só pelo barulho dos robôs, pelos socos gigantes ou pelas lutas de arena. Ele tá tentando ganhar você por uma coisa bem mais simples, bem mais humana, e talvez até mais difícil de fazer direito, a relação quebrada entre um pai e um filho. E olha, é aí que esse filme pega. Porque na superfície, sim, Gigantes de Aço é sobre robôs enormes se espancando em ringues futuristas. Tem metal voando, tem plateia gritando, tem máquinas com nomes absurdamente legais, tipo Noisy Boy, Midas, Twin Cities, Zeus e, claro, Atom. Só que por baixo dessa embalagem toda de ficção científica e esportiva, o coração do filme é outro. É sobre um homem que perdeu quase tudo, inclusive a capacidade de se importar com alguém. É sobre um menino que ainda quer acreditar no pai, mesmo quando esse pai faz força para não merecer essa confiança. E é sobre um robô velho, encontrado no lixo, que acaba virando símbolo de esperança para duas pessoas que também foram meio jogadas de lado pela vida. Cara, isso é muito mais interessante do que a premissa parece entregar. Porque vamos combinar, Boxe de Robôs poderia facilmente virar um filme vazio. Poderia ser só uma desculpa para colocar máquinas se destruindo em câmera lenta durante 2 horas. Poderia ser uma mistura genérica de videogame, brinquedo caro e comercial de boneco articulado. E, sinceramente, muita gente achou que seria exatamente isso quando viu os trailers lá em 2011. Só que Gigantes de Aço tem uma carta escondida na manga. Ele entende que toda boa história de luta, no fundo, nunca é só sobre a luta. Rock não é só sobre boxe. Karate Kid não é só sobre karatê. Menina de Ouro não é só sobre entrar no ringue. Esses filmes funcionam porque cada golpe representa alguma coisa emocional. Cada treino representa uma transformação. Cada derrota mostra uma ferida que vai além do corpo. E cada vitória, quando vem, significa algo maior do que um troféu. Em Gigantes de Aço, o ringue é tecnológico, os lutadores são máquinas, os corpos são de metal, mas a emoção é bem humana. A gente acompanha Charlie Kenton, vivido pelo Hugh Jackman, um ex-boxeador que ficou para trás quando o mundo mudou. O boxe humano perdeu espaço para lutas de robôs gigantes. E Charlie, que já teve algum talento, alguma promessa, talvez até algum futuro, virou um cara endividado, impulsivo, teimoso e especialista em tomar a decisão errada na hora errada. Ele não é apresentado como herói perfeito. Na verdade, no começo, ele é quase o contrário disso. Charlie é aquele tipo de personagem que você olha e pensa: meu Deus, esse cara vai estragar tudo. Ele aposta alto quando não deve, compra robô sem pensar, foge de dívida, engana quem tenta ajudar, trata sentimentos como se fossem um incômodo. E quando o filho dele, Max, entra na história, a primeira reação de Charlie não é exatamente de amor paterno. É negociação, é conveniência, é dinheiro, é desconfortável de assistir, porque o filme não tenta fingir que ele é um paizão escondido desde o primeiro minuto. Ele precisa aprender, e Max, interpretado por Dakota Goyle, não entra como aquele filho fofinho que só existe para fazer o adulto virar uma pessoa melhor de forma automática. Max tem personalidade. Ele é esperto, respondão, observador, teimoso do jeito certo. Ele percebe as falhas do pai, mas também percebe uma coisa que talvez Charlie tenha esquecido. Por trás daquele cara quebrado, ainda existe alguém que entende de luta. Alguém que sabe ler um adversário. Alguém que, se parasse de fugir de si mesmo por 5 minutos, talvez ainda pudesse fazer alguma coisa boa. E aí entra Atom. Nossa, o Atom! Esse robô é um dos grandes acertos do filme, porque ele não fala, ele não tem uma voz engraçadinha, ele não vira um personagem de desenho animado fazendo piada. Ele é silencioso, antigo, simples, meio acabado. E justamente por isso ele funciona tão bem. O filme deixa espaço pra gente projetar emoção nele. Max acredita no Atom primeiro. Charlie demora, a plateia vai junto com Max. A gente começa olhando pro robô como sucata e pouco a pouco começa a enxergar nele uma presença quase viva. Não porque o filme diga que ele tem alma, mas porque o jeito como Max olha pra ele faz a gente querer acreditar. E essa é uma sacada muito bonita. Gigantes de Aço não precisa explicar demais. Ele trabalha com sensação. O Atom apanha, levanta, resiste. Ele não é o mais forte, não é o mais moderno, não é o mais caro, não tem o design mais intimidador, mas ele aguenta. E num filme sobre pessoas quebradas tentando se reconectar, um robô que aguenta a pancada vira quase uma metáfora ambulante.
Ou melhor, uma metáfora de aço. E aí, quando você percebe aquele filme que parecia ser só robôs no ringue, começa a falar sobre abandono, segunda chance, orgulho, fracasso, paternidade, coragem e dignidade. Tudo isso sem ficar pesado demais, sem virar drama choroso, sem perder o espírito de aventura. Esse equilíbrio é o que faz o filme ser lembrado com tanto carinho, porque Gigantes de Aço não é perfeito. Ninguém precisa fingir que ele reinventou o cinema. A estrutura dele é bem clássica, dá para prever algumas viradas. E sim, ele usa várias fórmulas conhecidas de filme de esporte. Só que fórmula não é problema quando é bem executada. O problema é quando o filme usa fórmula sem alma. Aqui, a alma tá lá, tá no olhar do Max, tá na resistência do Atom, tá no jeito como Charlie começa a mudar mesmo tentando não admitir. Tá na energia das lutas, que são empolgantes não só porque os robôs batem forte, mas porque a gente passa a se importar com quem está controlando aqueles robôs. E tem outra coisa. Esse filme envelheceu de um jeito curioso. Quando ele saiu, em 2011, muita gente viu como um entretenimento familiar de ficção científica com cara de blockbuster médio. Mas, com o tempo, Gigantes de Aço ganhou uma espécie de carinho cult. Sabe aquele filme que muita gente reassiste anos depois e fala: Cara, isso aqui era melhor do que eu lembrava? Pois é, ele caiu exatamente nessa categoria. Talvez porque hoje exista uma saudade de blockbusters assim. Filmes grandes com efeitos visuais, ação, aventura, mas que ainda têm uma história emocional simples no centro. Sem precisar virar universo compartilhado, sem precisar preparar 5 sequências, sem depender de referência a cada 3 minutos. É só uma história fechada sobre um pai, um filho e um robô improvável tentando desafiar um campeão invencível. Simples. E funciona. E é muito louco como o filme pega um conceito quase absurdo e trata com sinceridade. Porque seria fácil fazer tudo no modo piada. Olha só, robôs boxeadores, que ridículo! Só que Shawnleigh dirige como se aquela realidade fizesse sentido. O mundo aceita aquilo, as arenas aceitam aquilo, as pessoas vibram com aquilo, e depois de alguns minutos a gente também aceita. Esse é o tipo de construção que parece fácil, mas não é. Se o tom fosse sério demais, ficaria brega. Se fosse irônico demais, a emoção não funcionaria. Se fosse infantil demais, o drama perderia peso. Se fosse adulto demais, a aventura perderia encanto. O filme caminha no meio disso tudo e boa parte da graça está exatamente nesse equilíbrio. E claro, Hugh Jackman ajuda demais, porque ele tem uma presença muito específica. Ele consegue fazer um personagem arrogante, quebrado e irresponsável sem tornar o cara completamente impossível de acompanhar. Charlie irrita, sim, bastante. Mas Hugh coloca pequenas rachaduras ali. Um olhar de vergonha, uma pausa antes de responder, um orgulho ferido escondido atrás de piada ruim. A gente percebe que ele não é só canalha. Ele é alguém que se acostumou a perder e decidiu fingir que não se importa mais. Max entra justamente como o espelho que ele não queria encarar, e Atom entra como a chance que ninguém mais daria. Então, neste roteiro, a gente vai olhar para Gigantes de Aço por vários ângulos. A história, os personagens, a direção, os efeitos, as lutas, os bastidores, a recepção, o impacto e, principalmente, o motivo de tanta gente ainda lembrar desse filme com um sorriso meio nostálgico no rosto. Porque tem filme que não precisa ser uma obra-prima absoluta para marcar. Às vezes ele só precisa acertar no sentimento certo. E Gigantes de Aço acerta. Ele acerta quando transforma sucata em esperança. Acerta quando faz um robô calado parecer mais expressivo do que muito personagem cheio de diálogo. Acerta quando entende que a grande luta não é Atom contra Zeus. A grande luta é Charlie contra o próprio fracasso. É Max contra a decepção. É uma família quebrada tentando descobrir se ainda dá para montar alguma coisa com as peças que sobraram. E, cara, quando esse filme engrena, ele engrena bonito. Gigantes de Aço chegou em 2011 com uma proposta que parecia meio arriscada e meio irresistível ao mesmo tempo. O filme pegava um futuro próximo, colocava o boxe tradicional como algo ultrapassado, jogava robôs gigantes no centro do espetáculo e ainda tentava construir uma história emocional sobre paternidade. É o tipo de combinação que, se desse errado, poderia virar uma bagunça enorme. Mas a graça está justamente aí. O filme não tenta explicar o mundo dele com 1000 detalhes técnicos. Ele não para tudo para dizer como a tecnologia avançou, qual empresa criou os primeiros robôs lutadores, quais leis mudaram o esporte, ou como a sociedade aceitou que máquinas se espancassem em arenas lotadas. Ele simplesmente joga a gente naquele universo e fala: é isso, o boxe agora é assim.
Compra a ideia e vem comigo. E funciona porque o conceito é visualmente forte. A ideia de robôs boxeadores tem aquele apelo imediato, quase infantil no melhor sentido da palavra. É o tipo de coisa que uma criança imaginaria brincando com bonecos. E se tivesse um robô gigante lutando contra outro robô gigante num ringue? Só que o filme pega essa fantasia simples e coloca textura, peso, poeira, dívida, frustração e drama familiar por cima. Ele não fica só no brinquedo, ele transforma a brincadeira em mundo. A história se passa num futuro em que os humanos já não lutam mais profissionalmente no boxe de alto nível. O público quer mais violência, mais impacto, mais espetáculo. E para atender essa sede, os lutadores humanos foram substituídos por máquinas. Robôs controlados por operadores, treinadores e apostadores. Alguns são obras caríssimas de engenharia, outros são velharias remendadas, compradas por gente desesperada tentando ganhar dinheiro rápido. Charlie Kenton entra exatamente nesse segundo grupo. Ele é um ex-lutador que não conseguiu se adaptar bem ao novo mundo. O cara entende de boxe, entende de movimento, entende de leitura corporal, mas isso não basta mais. Agora o esporte exige tecnologia, dinheiro, manutenção, patrocínio e estratégia comercial. E Charlie vive no improviso. Ele aposta o que não tem, compra robô por impulso, perde oportunidades, cria problema com todo mundo e parece sempre a um passo de afundar de vez. O detalhe interessante é que Charlie não é colocado como alguém que odeia os robôs porque eles roubaram o lugar dele. O filme poderia ir por esse caminho mais óbvio. Poderia fazer dele um purista, um cara revoltado com a tecnologia, dizendo que no meu tempo era melhor. Mas não é exatamente isso. Charlie participa daquele mundo. Ele quer ganhar naquele mundo. Ele só não consegue fazer isso direito porque é indisciplinado, orgulhoso e autodestrutivo. Isso deixa o personagem mais interessante. Ele não é simplesmente vítima de uma mudança tecnológica. Ele também é responsável por boa parte da própria queda. E isso é importante porque, quando a jornada dele começa a virar, a transformação não parece gratuita. Ele precisa parar de culpar só o mundo e começar a encarar as próprias escolhas. A entrada de Max na história muda tudo. Max é filho de Charlie, mas os dois praticamente não têm relação. Depois da morte da mãe do garoto, surge uma disputa sobre quem vai ficar com a guarda dele. E Charlie, do jeito mais frio possível, transforma aquela situação em negócio. Ele aceita passar um tempo com Max em troca de dinheiro, porque precisa financiar sua próxima aposta no circuito de robôs. É pesado. E o filme não tenta suavizar tanto essa parte. Claro, ainda estamos num blockbuster familiar, então nada fica sombrio demais, mas a atitude de Charlie é feia. Ela deixa claro o tamanho do buraco emocional em que ele está. Esse cara não sabe ser pai. Talvez nunca tenha tentado. Talvez tenha fugido dessa responsabilidade por tanto tempo que agora nem sabe por onde começar. Só que Max não chega como alguém passivo. Ele não é uma criança indefesa esperando o adulto consertar tudo. Max observa, responde, desafia. Ele tem interesse real pelos robôs, entende rápido como aquele mundo funciona e, mais importante, enxerga valor onde os outros não enxergam. Quando ele encontra Atom num ferro velho, praticamente soterrado, sujo e esquecido, é Max quem decide que aquele robô merece uma chance. E aí nasce o centro emocional do filme. Atom não é apresentado como uma arma secreta invencível. Pelo contrário, ele parece ultrapassado. É um robô de treino, feito para apanhar, com uma estrutura mais simples e uma função que, em teoria, não serviria para competir no alto nível. Mas justamente por ser feito para resistir, ele aguenta golpes que outros talvez não aguentassem. Ele foi construído para tomar pancada e continuar de pé. Olha que bonito isso dentro da história. Charlie é alguém que apanhou da vida e virou cínico. Max apanhou emocionalmente, perdeu a mãe e ganhou um pai ausente. Atom apanhou literalmente, foi descartado e enterrado no meio da sucata. Os três, de formas diferentes, são personagens deixados de lado. E o filme junta esse trio improvável para contar uma história sobre reconstrução. A direção é de Shawn Levy, que muita gente associa a filmes de aventura, comédia e entretenimento familiar. E dá para sentir essa pegada aqui. Ele sabe fazer o filme andar. A narrativa não fica se arrastando. Tem humor, tem energia, tem cenas de estrada, tem arena pequena, arena grande, briga, discussão, reconciliação, treinamento e aquele crescimento gradual típico de filme esportivo. Só que o mais curioso é como Levy trata a relação entre Max e Atom quase como uma amizade silenciosa. Max dança com Atom. Max conversa com Atom. Max acredita que Atom entende mais do que demonstra.
O filme nunca confirma completamente que existe consciência ali, e essa escolha é muito esperta. Se confirmasse demais, talvez entrasse num território de ficção científica mais complicado. Se negasse completamente, perderia parte da magia. Então ele deixa no meio. Atom pode ser só uma máquina refletindo comandos, ou talvez exista algo especial naquele olhar azul. E sinceramente, a gente prefere acreditar que existe. O elenco também ajuda bastante nessa construção. Hugh Jackman traz carisma, presença física e aquela mistura de dureza com vulnerabilidade que ele faz muito bem. Evangeline Lilly interpreta Bailey, uma personagem ligada ao passado de Charlie e ao universo do boxe. Ela é dona de uma academia herdada do pai e representa uma espécie de âncora emocional para Charlie. Ela conhece o homem que ele foi, enxerga o que ele se tornou e ainda parece acreditar que existe algo recuperável ali. Bailey não é só interesse romântico jogado no roteiro. Ela funciona como memória viva de uma época em que Charlie talvez tivesse mais dignidade, mais foco, mais futuro. Quando ela olha para ele, existe frustração, carinho, raiva e esperança misturados. E isso cria uma dinâmica bem interessante, porque ela não passa a mão na cabeça dele. Ela ajuda, mas cobra. Acolhe, mas não engole desculpa barata. Dakota Goyle, como Max, carrega muita coisa nas costas. Personagens infantis em filmes assim podem facilmente ficar irritantes, artificiais ou fofos demais. Mas Max tem uma energia boa. Ele é teimoso, tem timing, tem emoção e consegue bater de frente com Charlie sem parecer só um mini adulto escrito por roteirista. Ele ainda é criança. Ele quer se divertir, quer acreditar, quer pertencer a algum lugar. Só que também tem uma maturidade forçada pela perda e pela ausência do pai. A relação dos dois é o motor do filme. No começo, Charlie vê Max quase como um problema temporário. Max vê Charlie como uma decepção ambulante, mas também como uma possibilidade. Aos poucos, as lutas com Atom criam um espaço onde os dois conseguem se comunicar. Não diretamente, porque Charlie não é bom nisso, mas através do boxe, através do treino, através da estratégia, através da empolgação compartilhada quando Atom vence alguém que parecia impossível. Esse é um ponto muito legal. O filme usa o esporte como linguagem emocional. Charlie não sabe pedir desculpa direito. Não sabe dizer eu quero ser seu pai. Não sabe admitir culpa com facilidade. Mas ele sabe lutar, sabe treinar, sabe reconhecer um golpe, sabe ensinar Max a usar o robô de forma mais inteligente. Então, quando ele começa a ensinar, ele também começa a se aproximar. E quando Max começa a confiar no que Charlie sabe, os dois encontram um terreno comum. A premissa pode ser futurista, mas o drama é clássico. E talvez por isso Gigantes de Aço seja tão acessível. Você não precisa gostar de não precisa entender de robôs, não precisa ser fã de ficção científica. O filme te dá uma história simples, um pai falho, um filho magoado e uma chance improvável de conexão. O resto vem como espetáculo, e que espetáculo gostoso, viu? As arenas têm personalidade. Algumas são sujas, clandestinas, cheias de gente gritando em cima dos robôs. Outras são brilhantes, modernas, com cara de show televisivo global. Essa diferença mostra a escalada da jornada de Atom. Ele sai do lixo, passa por lutas menores, começa a chamar atenção e, pouco a pouco, chega perto do topo. É uma estrutura bem conhecida de azarão contra campeão. Só que funciona porque a gente compra a jornada. O campeão Zeus representa o oposto de Atom. Zeus é novo, perfeito, caro, patrocinado, tecnológico, quase arrogante em sua aparência. Ele não parece ter sido feito apenas para vencer. Parece ter sido feito para humilhar. Atom, por outro lado, é simples, velho, resistente. Um é produto de elite, o outro é sobrevivente. E quando esses dois mundos finalmente se chocam, o filme entrega aquela sensação de luta impossível que todo bom drama esportivo precisa ter. Mas isso fica para depois. Por enquanto, o que importa entender é que Gigantes de Aço se apresenta como um filme de robôs, mas se sustenta como uma história de gente. Gente bagunçada, gente ferida, gente tentando recuperar algo que perdeu. A ficção científica dá o brilho, o boxe dá o ritmo, os efeitos dão o impacto, mas o coração está nas relações. E quando um filme entende onde está o próprio coração, metade da batalha já foi vencida. A história de Gigantes de Aço começa num mundo que parece familiar, mas com uma diferença enorme no centro do entretenimento popular. As pessoas ainda querem ver luta, ainda querem sentir aquela adrenalina de arena lotada, aposta alta, rivalidade, pancada e vitória no último segundo. Só que os corpos humanos já não dão conta da fome do público por espetáculo. Então entram os robôs. E isso já diz muito sobre aquele universo.
O boxe, que sempre foi um esporte físico, emocional e até meio brutal, virou uma competição tecnológica. Em vez de dois lutadores de carne e osso se encarando no ringue, agora são máquinas gigantes controladas por humanos. O risco físico saiu do corpo do atleta e foi transferido para metal, cabo, motor e placa. Mas a sede por violência continua ali, talvez ainda maior. Charlie Kenton vive exatamente no lado mais sujo desse novo esporte. Ele não está nas grandes arenas, não está cercado de patrocinadores, não tem equipe profissional, não tem laboratório chique, não tem robô de última geração. Ele está em feiras, eventos pequenos, lugares improvisados, tentando transformar máquinas velhas em dinheiro rápido. O primeiro grande retrato dele já mostra isso muito bem. Charlie colocando um robô chamado Ambush para lutar contra um touro. E olha que escolha perfeita para apresentar o personagem. Porque aquilo é absurdo, perigoso e meio patético. Um robô lutando contra um touro numa feira já mostra o quanto Charlie está longe do topo. Ele não é um competidor respeitado. Ele é um cara se virando como dá, aceitando qualquer oportunidade duvidosa, convencido de que consegue controlar tudo mesmo quando claramente não consegue. E claro, dá errado. Ambush até parece que pode ganhar por um momento, mas Charlie se empolga, começa a brincar com a situação, perde o foco e o touro destrói o robô. É uma cena engraçada, mas também é triste se você olha com cuidado, porque aquele robô provavelmente representava o pouco dinheiro que Charlie ainda tinha. E ele perde tudo por arrogância, distração e excesso de confiança. Esse é Charlie em miniatura. Ele sabe lutar, mas não sabe viver. Depois disso, o filme começa a mostrar o tamanho da bagunça em volta dele. Dívidas, cobranças, gente irritada, promessas quebradas. Charlie está sempre negociando, escapando, inventando desculpa. Ele tem aquele charme de malandro, mas um charme que já passou do ponto. Não é mais divertido para quem convive com ele, é cansativo. E aí vem a notícia da morte da mãe de Max. Esse momento muda o eixo do filme. Até ali a história podia parecer apenas sobre Charlie tentando sobreviver no circuito de robôs. Mas quando Max aparece, a narrativa ganha peso emocional. Charlie descobre que precisa lidar com o filho que praticamente abandonou, e a primeira coisa que o filme deixa clara é que ele não sabe como fazer isso. Na verdade, pior, ele nem quer fazer. A guarda de Max vira uma disputa legal, e os tios do garoto querem ficar com ele. Debra, irmã da mãe de Max, tem condições financeiras e vontade real de cuidar do menino. O marido dela, Marvin, também entra nessa equação como alguém que pode oferecer estabilidade. Só que Charlie percebe uma oportunidade. Ele negocia, de forma bem fria, um acordo em que aceita passar um tempo com Max durante o verão em troca de dinheiro. É uma das partes mais importantes para entender o personagem. Porque o filme poderia esconder isso, poderia fazer Charlie parecer só atrapalhado, mas bonzinho. Só que não, ele faz algo moralmente feio. Ele praticamente vende um período com o próprio filho. E essa escolha coloca uma sombra sobre ele que o roteiro vai precisar trabalhar até o fim. Max sabe disso? Talvez não em todos os detalhes no começo, mas ele sente. Criança sente. Ele percebe que Charlie não está ali por amor paterno. Percebe que existe incômodo, distância, obrigação. E isso cria uma tensão boa entre os dois. Max não chega correndo para abraçar o pai como se tudo estivesse resolvido. Ele observa. Ele testa. Ele provoca. Charlie, por outro lado, tenta manter distância emocional. Só que Max não facilita. E ainda bem. O garoto é curioso, teimoso e muito mais inteligente do que Charlie esperava. Quando ele entra no mundo dos robôs, não fica só impressionado com o brilho das máquinas. Ele quer entender, quer participar, quer dar opinião. Charlie inicialmente trata isso como irritação, como se Max fosse uma pedra no sapato. Mas aos poucos fica claro que o menino tem um olhar afiado, principalmente porque ele ainda consegue enxergar possibilidades onde Charlie só enxerga a aposta. Esse contraste é essencial. Charlie olha para robôs como ferramentas para ganhar dinheiro. Max olha para eles como algo mais próximo de personagens, quase parceiros. Charlie pensa em retorno imediato. Max pensa em potencial. Charlie vive do impulso. Max, mesmo criança, tem uma fé estranha nas coisas esquecidas. Antes de Atom entrar de vez na história, Charlie compra Noisy Boy, um robô que já teve fama e prestígio. Noisy Boy é chamativo, tem design marcante, vem de um circuito maior, carrega um nome conhecido. Para Charlie, ele parece a chance perfeita de voltar ao jogo rapidamente. Só que, de novo, Charlie quer pular etapas. Ele compra o robô, mas não domina o sistema.
Não entende completamente os comandos, não treina o suficiente, entra numa luta difícil contra Midas, num ambiente subterrâneo, pesado, cheio de energia agressiva e acha que vai resolver tudo na força do improviso. Não resolve. A luta contra Midas é uma surra. Noisy Boy é destruído de forma brutal. E Charlie perde mais uma máquina, mais dinheiro, mais orgulho. Só que essa derrota não é apenas uma sequência de ação. Ela serve para mostrar que Charlie continua preso no mesmo padrão. Ele aposta alto sem preparo, confia demais no próprio instinto e depois age como se o mundo tivesse sido injusto com ele. Max assiste tudo, e essa é a parte que dói um pouco, porque Max não está vendo apenas um robô ser desmontado. Ele está vendo o pai falhar, está vendo um adulto que deveria ser uma referência agir como alguém completamente perdido. E, mesmo assim, existe algo ali que chama a atenção do menino. Charlie entende de luta quando para prestar atenção. Ele só não consegue organizar a própria vida o suficiente para usar esse conhecimento direito. Depois da destruição de Noisy Boy, Charlie e Max vão atrás de peças num ferro velho. A sequência é quase uma virada simbólica. Eles estão literalmente no meio de restos, procurando valor em coisas descartadas. É escuro, chuvoso, perigoso, e Max acaba escorregando, quase caindo de uma altura fatal. Ele é salvo por um braço metálico preso na lama. Esse braço pertence a Tom. E essa descoberta tem um peso muito bonito. Max não encontra a Tom numa loja, não ganha a Tom de presente, não vê o robô brilhando numa vitrine. Ele encontra a Tom enterrado, esquecido, como se o mundo já tivesse decidido que ele não servia mais para nada. E talvez por isso Max se conecte tão rapidamente com ele, porque Max também foi tratado como algo que os adultos negociam. Atom é retirado da lama, levado de volta, limpo, observado. Charlie não vê grande coisa nele. Para Charlie, Atom é velho, ultrapassado, um sparring bot, ou seja, um robô criado mais para treinar outros robôs do que para vencer lutas. Ele foi feito para aguentar pancada, não para brilhar. Só que Max entende isso de outro jeito. Se ele foi feito para aguentar pancada, então talvez ele aguente mais do que os outros. Essa mudança de olhar é uma das coisas mais lindas do filme. O que para Charlie é limitação, para Max é força. Atom tem uma função de sombra, um modo que permite copiar movimentos humanos. E isso se torna fundamental porque Charlie, apesar de todos os defeitos, ainda tem memória corporal de boxeador. Ele sabe se mover, sabe fintar, sabe bater, sabe defender. E Atom pode aprender a reproduzir esses movimentos. Aqui, a história começa a costurar seus três elementos principais: o conhecimento perdido de Charlie, a fé insistente de Max e a resistência silenciosa de Atom. A primeira luta de Atom acontece quase por acaso, num nível bem baixo do circuito. Nada de glamour, nada de grande arena. É luta pequena com plateia barulhenta, adversário estranho e clima de improviso. Charlie acha que Atom vai ser destruído. Max insiste. E a insistência de Max é tão forte que ele praticamente empurra a história para frente. Isso é importante. Max não é só passageiro na jornada de Charlie. Ele toma decisões. Ele aposta emocionalmente. Ele defende Atom mesmo quando ninguém acredita. Ele pede uma chance. E quando Atom começa a lutar, a gente percebe que existe algo diferente ali. Ele não vence porque é mais forte. Ele vence porque aguenta, observa, resiste e surpreende. É o nascimento do azarão. E todo filme de esporte precisa desse momento. Aquele instante em que a plateia dentro do filme e a plateia fora do filme pensam a mesma coisa. Espera aí, talvez dê. A vitória de Atom muda a energia entre Charlie e Max. Não resolve tudo, claro. Seria fácil demais. Mas cria uma conexão. Pela primeira vez, os dois compartilham empolgação real. Não é uma conversa profunda sobre abandono, nem um pedido de desculpas, nem uma cena dramática com música triste. É uma vitória pequena num ringue pequeno. Só que, para eles, significa muito, porque agora existe um projeto comum. Atom vira a ponte. Max começa a cuidar do robô, a personalizar, a acreditar ainda mais. Charlie, mesmo tentando disfarçar, começa a enxergar potencial. Não necessariamente potencial emocional no começo, porque ele ainda pensa muito em dinheiro, mas potencial competitivo. E mesmo que a motivação inicial dele não seja pura, já é um começo. Ele está prestando atenção. Tá ficando. Tá participando. E Max percebe. A dinâmica dos dois melhora não porque Charlie vira outro homem de um dia para o outro, mas porque o filme entende que mudança verdadeira acontece em pequenos gestos. Uma conversa menos agressiva. Um ensinamento. Um olhar de orgulho que surge sem querer. Uma decisão de ouvir o garoto quando antes ele teria ignorado. Esse tipo de construção dá mais credibilidade à relação.
Enquanto Atom vai subindo no circuito, a história também vai mostrando como aquele mundo dos robôs é dividido por classes. Existem os lutadores caros, cheios de tecnologia, cercados por equipe e dinheiro. E existem os robôs improvisados, remendados, usados por pessoas que vivem de aposta e risco. Atom vem do nível mais baixo possível. Ele não deveria estar ali. Não deveria vencer. Não deveria chamar atenção, mas chama. E é exatamente por isso que o público começa a gostar dele. Dentro da história, as pessoas se encantam com Atom porque ele representa algo que todo mundo entende: a vontade de ver o pequeno resistir ao gigante, o velho desafiar o novo, o descartado provar que ainda tem valor. Essa fantasia é universal. Não importa se estamos falando de boxe humano, futebol, corrida, dança ou robôs de 3 metros. A emoção é a mesma. A primeira metade do enredo, então, é basicamente sobre descoberta. Max descobre Atom. Charlie redescobre o próprio conhecimento. Atom descobre por meio deles um caminho para sair da função de saco de pancadas. E os três juntos descobrem que talvez aquela combinação esquisita possa ir mais longe do que qualquer um imaginava, mas o filme ainda segura os grandes acertos emocionais para depois. Nesse ponto, Charlie ainda é instável, Max ainda está magoado, Atom ainda é subestimado. Bailey ainda observa Charlie com aquela mistura de apoio e decepção. As dívidas ainda existem. As escolhas ruins ainda rondam o personagem. E o mundo lá fora continua dizendo que eles não pertencem ao topo. Só que agora tem uma diferença. Antes, Charlie estava sozinho e perdendo. Agora ele tem Max. Max tem Atom. E Atom tem uma chance. E num filme como esse, uma chance já é o suficiente para mudar tudo. A partir do momento em que Atom começa a vencer, Gigantes de Aço muda de marcha. Até ali a história estava construindo a relação entre Charlie, Max e aquele robô encontrado no lixo. A gente viu a bagunça inicial, as escolhas ruins, as derrotas, a descoberta no ferro velho e as primeiras vitórias pequenas. Só que agora o filme começa a brincar com uma sensação muito gostosa, a de que algo impossível talvez esteja acontecendo bem na frente de todo mundo. Atom não deveria ser uma ameaça. Ele não tem aparência de campeão, não tem tecnologia de ponta, não tem equipe milionária, não tem fama. Ele é um robô antigo, de treino, remendado, com marcas no corpo e um visual quase humilde perto dos adversários mais chamativos. Só que existe uma coisa nele que os outros não têm: ele aguenta. E essa resistência vira espetáculo. Cada luta nova vai aumentando a confiança de Max e vai mexendo com o orgulho de Charlie e vai chamando mais atenção do público. O que antes parecia só uma aventura improvisada entre pai e filho começa a virar uma pequena lenda. Atom vai deixando de ser apenas aquele robô velho e passa a ser o azarão que ninguém consegue ignorar. O filme entende muito bem como construir essa subida. Primeiro vêm as lutas menores, aquelas em que a vitória ainda parece surpresa. Depois, Atom começa a enfrentar adversários mais perigosos. O público dentro do filme reage com curiosidade, depois com empolgação, depois com torcida verdadeira. E nós vamos junto, porque cada avanço de Atom também é um avanço na relação entre Charlie e Max. Só que o roteiro não deixa Charlie se transformar rápido demais. Ele ainda tem defeitos, ainda tem ganância, ainda se empolga com dinheiro, ainda comete erros. E isso é essencial, porque se ele virasse o pai perfeito depois de 2 vitórias, a história perderia força. A mudança dele é irregular. Tem progresso, tem recaída, tem momento bonito e tem momento em que dá vontade de sacudir o cara pelo ombro e falar: "Meu Deus, aprende logo." Um dos pontos mais importantes acontece quando Charlie recebe uma oferta para vender Atom. E olha o peso disso. Para Max, Atom não é mercadoria. Atom é amigo, parceiro, símbolo, quase família. Foi ele quem encontrou o robô. Foi ele quem acreditou primeiro. Foi ele quem insistiu quando Charlie que queria desistir. Então, quando aparece dinheiro na mesa, a reação de Max é emocional, direta e indignada. Vender Atom seria trair tudo que eles começaram a construir. Para Charlie, pelo menos no primeiro impulso, a coisa é mais complicada. Ele passou o filme inteiro correndo atrás de dinheiro. Dinheiro para pagar dívida, comprar máquina, apostar de novo, sobreviver mais uma semana. Então é claro que uma oferta alta mexe com ele. Esse é o velho Charlie batendo na porta. O Charlie que transforma tudo em negociação. O Charlie que olha para uma chance emocional e tenta calcular quanto ela vale. Só que agora existe Max olhando. E esse olhar muda tudo. Porque Max força Charlie a encarar o que aquela jornada significa. Atom já não é só um robô. Atom é a primeira coisa que pai e filho construíram juntos. Vender o robô seria vender a ponte entre eles.
Seria admitir que Charlie continua escolhendo dinheiro rápido em vez de vínculo real. Esse conflito é muito bom porque mostra que a grande disputa do filme não está apenas no ringue. Atom pode estar vencendo os adversários de aço, mas Charlie está lutando contra hábitos antigos, contra a própria covardia, contra a vontade de fugir quando as coisas começam a ficar sérias. E aos poucos, bem aos poucos, ele começa a escolher diferente. A escalada de Atom leva a história para um confronto cada vez mais inevitável com Zeus, o campeão absoluto daquele mundo. Zeus é apresentado quase como uma entidade. Ele não é só outro robô. Ele é o topo da cadeia alimentar. Uma máquina avançada, poderosa, precisa, praticamente intocável. Tudo nele comunica superioridade. O design, a equipe, a confiança dos donos, a forma como os outros personagens falam dele. Zeus representa o sistema inteiro. Ele é dinheiro, tecnologia, controle, marketing, arrogância e domínio. Atom representa o contrário: improviso, afeto, resistência, teimosia e coração. Essa oposição é simples, mas eficiente demais. Porque toda vez que o filme coloca Atom mais perto de Zeus, a gente sente que não é só uma luta entre dois robôs. É o confronto entre dois jeitos de existir: o gigante perfeito contra o sobrevivente esquecido. Enquanto isso, a relação entre Charlie e Max chega num ponto mais delicado. O tempo deles juntos tem prazo. Max não vai ficar com Charlie para sempre. Existe uma vida esperando por ele com os tios, uma vida provavelmente mais estável, confortável e segura. E isso cria uma tristeza por baixo da empolgação das vitórias. Porque, conforme eles se aproximam, também se aproxima a separação. O filme trabalha esse sentimento sem pesar demais a mão. Não tem cenas intermináveis de choro, nem discursos enormes sobre abandono. Muitas vezes a emoção aparece nos pequenos momentos. Max olhando para o pai com orgulho, Charlie percebendo que gosta de ter o garoto por perto, os dois comemorando uma vitória como se fossem uma equipe de verdade. Só que nós sabemos que existe uma conta emocional chegando, e Charlie também sabe. A diferença é que agora ele começa a sentir. Antes, Max era uma responsabilidade incômoda, depois virou parceiro de negócio, depois virou parceiro de luta. Agora começa a virar filho de verdade no coração de Charlie. E essa mudança assusta, porque amar alguém significa perder o controle, significa admitir culpa, significa aceitar que você pode machucar a pessoa e também pode ser machucado por ela. Charlie sempre foi bom em fugir disso, mas Max não deixa. A jornada de Atom ganha seu grande impulso quando Max desafia publicamente Zeus. Essa cena é importante porque mostra a coragem meio absurda do garoto. Ele não está pensando como empresário, promotor ou estrategista. Ele está pensando como alguém que acredita de verdade no próprio campeão. Max olha para o robô mais poderoso do mundo e fala, basicamente: a gente quer lutar. É infantil? Talvez. É imprudente? Com certeza. Mas também é exatamente o tipo de ousadia que move esse filme. Charlie provavelmente não teria feito isso sozinho. Ele teria calculado demais, duvidado demais, pensado no risco financeiro, no perigo de perder Atom, na humilhação. Max não. Max acredita. E essa fé empurra Charlie para um lugar onde ele nunca teria chegado sozinho. Quando a luta final se aproxima, o filme assume completamente sua alma de drama esportivo. Tem preparação, tem tensão, tem aquele sentimento de não temos chance, mas vamos mesmo assim. Tem o campeão cercado de confiança. Tem o azarão entrando como se carregasse o sonho de todo mundo que já foi subestimado. E tem Charlie, finalmente, usando aquilo que sempre teve de melhor: seu conhecimento de boxe. Esse detalhe é lindo. No clímax, Atom não vence só por ser resistente. Ele luta bem porque Charlie sabe lutar. O corpo de Charlie, sua memória de boxeador, sua experiência esquecida, tudo aquilo que parecia inútil num mundo dominado por máquinas volta a ter valor através de Atom. É como se o filme dissesse: a tecnologia mudou, o esporte mudou, o mundo mudou, mas a alma da luta ainda importa. E Charlie ainda tem essa alma. A luta contra Zeus é construída como uma batalha impossível. Atom apanha muito, muito mesmo. Zeus é mais rápido, mais forte, mais avançado. Cada golpe parece capaz de encerrar tudo. Só que Atom continua levantando. E quanto mais ele resiste, mais a arena muda. A torcida começa a sentir que está vendo algo diferente. Não é só uma performance, é uma recusa em cair. Essa resistência contagia todo mundo. Max vibra, Bailey torce. Charlie entra cada vez mais na luta, não como apostador desesperado, mas como treinador, como pai, como ex-boxeador reencontrando uma parte de si. Quando os controles de voz falham e Charlie precisa usar o modo sombra, a cena ganha uma força simbólica enorme. Ele literalmente volta a lutar através de Atom.
O homem que perdeu o lugar no ringue encontra um novo jeito de entrar nele. E aí o filme entrega um daqueles finais que entendem que vitória nem sempre precisa aparecer no placar. Atom não derrota Zeus oficialmente. A decisão fica com o campeão. Mas emocionalmente? Nossa, emocionalmente Atom vence. Ele sobrevive. Ele leva Zeus ao limite. Ele conquista a plateia. Ele prova que não era sucata. Prova que Maxis estava certo. Prova que Charlie ainda tinha algo a oferecer. Prova que o improvável podia encarar o invencível e sair de pé. Essa escolha é muito melhor do que uma vitória simples. Se Atom derrotasse Zeus de forma clara, talvez fosse prazeroso, mas também mais previsível. Ao fazer Atom perder oficialmente, mas vencer moralmente, o filme mantém a lógica daquele mundo e ainda entrega uma catarse enorme. Porque o que importava ali não era só o cinturão. Era respeito, era reconhecimento, era dignidade. Atom ganha isso, Max ganha isso, Charlie também. No fim, Gigantes de Aço fecha sua história principal não com tudo resolvido de maneira mágica, mas com algo mais honesto dentro do tom do filme. Uma reconexão. Charlie e Max não apagam o passado. O abandono não deixa de existir. As falhas não somem. Mas agora existe um vínculo real. Existe memória compartilhada. Existe orgulho. Existe a chance de algo melhor dali pra frente. E talvez essa seja a verdadeira vitória. Porque o filme começa com Charlie tratando tudo como aposta, dívida e sobrevivência. Termina com ele entendendo que algumas coisas não podem ser medidas em dinheiro. Max começa como um garoto magoado, tentando entender se aquele pai ainda podia significar alguma coisa. Termina com a certeza de que, apesar de tudo, eles viveram algo verdadeiro juntos. Atom começa enterrado no lixo, termina ovacionado por uma arena inteira. Cara, isso é cinema popular funcionando no nível mais puro. Não é sobre surpreender com uma reviravolta mirabolante. É sobre pegar uma jornada clássica e fazer a gente sentir cada etapa. Do lixo ao ringue principal, da distância ao abraço, da vergonha ao orgulho, da sucata ao símbolo. E quando a arena grita por Atom, a sensação é clara. Aquele robô pode não ter levado o título oficial, mas saiu dali como campeão de todo mundo que estava torcendo, inclusive da gente. O que faz Gigantes de Aço funcionar não é só o conceito dos robôs. Claro, eles chamam atenção. Claro, as lutas são o grande chamariz visual. Mas se a gente não se importasse com Charlie, Max e Atom, tudo viraria apenas barulho de metal batendo em metal. Legal por alguns minutos, talvez, mas vazio depois. O filme acerta porque entende que cada personagem principal carrega uma ferida. Charlie Kenton é o caso mais óbvio. Hugh Jackman interpreta esse cara com uma energia meio contraditória, e é isso que deixa o personagem interessante. Charlie é charmoso, mas irritante. Engraçado, mas irresponsável. Talentoso, mas completamente perdido. Ele tem presença de protagonista, só que não tem comportamento de herói no começo. E isso cria uma tensão boa, porque você quer gostar dele, mas o próprio Charlie dificulta. Ele foge de responsabilidade como quem respira. Quando alguma coisa dá errado, Charlie tenta apostar de novo. Quando alguém cobra uma dívida, ele tenta enrolar. Quando uma relação exige maturidade, ele transforma em piada ou negociação. E com Max, isso fica ainda mais doloroso, porque não estamos falando de uma aposta ruim ou de um robô quebrado. Estamos falando do filho dele. A primeira impressão de Charlie como pai é péssima. Não tem muito como passar pano. Ele olha para a presença de Max como um problema prático, quase uma inconveniência no meio da vida bagunçada dele. E a grande sacada do roteiro é não pedir que a gente perdoe Charlie cedo demais. O filme deixa a transformação acontecer no ritmo da convivência. A gente vê esse cara errar, errar de novo, quase acertar, estragar o momento, tentar disfarçar sentimento, e só depois começar a entender o tamanho do que estava perdendo. Hugh Jackman consegue segurar esse arco porque ele coloca a humanidade nas brechas. Charlie pode falar grosso, agir como malandro, fingir que só pensa em dinheiro, mas existem pequenos momentos em que a máscara escapa. Um olhar quando Max demonstra conhecimento, um susto real quando o garoto quase morre no ferro velho, uma pontinha de orgulho quando Atom surpreende, uma vergonha silenciosa quando Bailey joga certas verdades na cara dele. Essas rachaduras são fundamentais porque mostram que Charlie não é vazio. Ele só está coberto de defesa emocional. E defesa emocional nesse filme é quase uma armadura. Só que a armadura de Charlie não é feita de aço. É feita de fracasso acumulado. Ele foi boxeador num mundo que deixou o boxe humano para trás. Isso é importante. Charlie não perdeu apenas dinheiro ou prestígio. Ele perdeu função. O talento dele ficou velho antes dele mesmo aceitar. O mundo mudou.
e ele não soube mudar junto. Então virou esse cara preso entre passado e futuro, tentando usar instinto antigo num esporte novo, mas sem disciplina suficiente para realmente se reconstruir. Max entra como a pessoa que obriga Charlie a parar de fugir. E Max é um personagem muito mais forte do que poderia ser. Dakota Goyo entrega um garoto que não está ali só para ser fofo ou para fazer comentário engraçado. Max tem vontade própria. Ele discorda, negocia, desafia, bate boca. Ele é criança, sim, mas não é ingênuo. A vida já tirou dele coisa demais para ele ser completamente inocente. A morte da mãe pesa sobre Max mesmo quando o filme não fica repetindo isso o tempo inteiro. Dá para sentir que ele está tentando se manter firme. Ele perdeu a pessoa que provavelmente era sua referência principal e, de repente, precisa conviver com um pai ausente que mal sabe conversar com ele. Isso poderia transformar Max num personagem triste o tempo inteiro, mas não é o que acontece. Ele tem energia, tem curiosidade, tem uma inteligência meio atrevida, e isso deixa a relação com Charlie muito mais viva. Max não pede amor como quem implora, ele exige presença. Isso muda tudo, porque se Max fosse apenas um menino abandonado chorando atrás do pai, o filme poderia cair num melodrama pesado. Mas ele não deixa Charlie confortável nesse papel de adulto distante. Ele questiona, provoca e, principalmente, mostra competência. Max aprende rápido o mundo dos robôs. Ele presta atenção nos controles, nos adversários, na plateia, nas possibilidades de Atom. Em vários momentos, parece que ele entende o espírito daquela jornada antes de Charlie. E talvez entenda mesmo. Max é quem enxerga Atom como algo mais do que sucata. E essa escolha revela muito sobre ele. Um garoto que acabou de perder a mãe, que está sendo jogado entre decisões de adultos, encontra um robô enterrado no lixo e decide: esse aqui vale alguma coisa. Isso não é apenas teimosia, é identificação. Max também quer acreditar que algo abandonado ainda pode ter valor. Atom, por sua vez, é fascinante justamente porque não fala. Sério, essa decisão é um dos maiores acertos do filme. Se Atom tivesse voz, piadinhas, frases prontas ou personalidade explícita demais, talvez ele perdesse parte da força. O silêncio dele deixa espaço para a imaginação. Max acredita que existe algo ali. A câmera muitas vezes enquadra Atom de um jeito quase expressivo. Os olhos azuis dão uma sensação de presença, mas o filme nunca entrega uma resposta definitiva. Atom é consciente? É só uma máquina refletindo comandos? Ele entende Max? Ou a gente entende Atom porque Max precisa que ele signifique alguma coisa? Essa dúvida deixa tudo mais bonito. Atom funciona como espelho. Para Max, ele é amigo. Para Charlie, no começo, é ferramenta. Para a plateia, aos poucos, vira símbolo. E dentro da estrutura do filme, ele representa resistência pura. Atom foi feito para apanhar. Não é o robô mais forte, nem o mais rápido, nem o mais avançado. Mas aguenta. Levanta. Continua, existe algo profundamente emocional nessa ideia, mesmo sem diálogo nenhum. E quando Charlie passa a usar o modo sombra, a relação entre os três fica ainda mais rica. Atom copia os movimentos de Charlie, mas é Max quem acredita no robô. Então, numa imagem só, o filme une passado, presente e futuro. O passado de Charlie como boxeador, o presente de Max como garoto que se recusa a desistir, e o futuro improvável de Atom como competidor. Os três só funcionam juntos. Separados, cada um é limitado. Juntos viram uma equipe. Bailey, interpretada por Evangeline Lilly, tem outro papel importante nessa equação. Ela não entra na história apenas para ser a mulher que gosta do protagonista. Bailey é uma espécie de lembrança viva de quem Charlie poderia ter sido. Ela conhece o passado dele, conhece o ambiente do boxe, conhece as promessas quebradas. E por isso mesmo ela não se impressiona facilmente com o charme dele. Charlie pode sorrir, fazer graça, tentar enrolar, mas Bailey sabe ler o cara. Isso dá firmeza à personagem. Ela é acolhedora, mas não é boba. Ajuda Charlie, mas não aceita qualquer desculpa. E a academia dela tem um valor simbólico enorme. Aquele lugar representa tradição, memória, suor humano. Num mundo onde o boxe virou espetáculo robótico, a academia ainda carrega o espírito antigo da luta. É ali que Charlie parece mais próximo de quem ele foi. É ali que Max começa a entender melhor o pai. É ali que Atom deixa de ser só uma máquina remendada e começa a ser treinado como lutador. Bailey também funciona como uma consciência externa. Ela vê a relação entre Charlie e Max antes que Charlie tenha coragem de admitir o que está acontecendo. Ela percebe que existe uma chance de mudança ali, mas ao mesmo tempo, sabe que Charlie pode destruir essa chance se continuar agindo como sempre. Os personagens secundários ajudam a construir o mundo ao redor. Debra, tia de Max, representa estabilidade.
ela não é vilã. Isso é importante. Em muitos filmes, seria fácil transformar os parentes responsáveis em obstáculos frios, gente chata impedindo a aventura de acontecer. Aqui, Debra tem razão em querer proteger Max. Do ponto de vista prático, Charlie realmente não parece a melhor escolha. Isso deixa o conflito mais honesto, porque não é uma disputa entre pai legal e tios malvados. É uma disputa entre emoção e segurança, entre vínculo biológico e responsabilidade real. Marvin, marido de Debra, entra com um lado mais financeiro, mas também reforça esse universo de adultos tomando decisões ao redor de Max. E no meio disso, o garoto tenta encontrar algum controle sobre a própria vida através de Atom. Do lado dos antagonistas, Zeus e sua equipe representam o topo inalcançável. Farralenkova, ligada ao campeão, traz aquela aura de elite confiante, quase intocável. Zeus não precisa de muita personalidade humana porque ele é uma ideia. Perfeição fabricada. Ele é o robô que deveria vencer sempre, a máquina que dinheiro nenhum parece capaz de desafiar. E isso torna Atom ainda mais simpático. No fim, cada personagem existe para reforçar o mesmo tema central. Valor não é sempre visível de primeira. Charlie parece um fracasso, mas ainda tem conhecimento e amor escondidos debaixo da arrogância. Max parece só uma criança no meio de uma disputa adulta, mas é quem enxerga a verdade emocional da história antes de todo mundo. Atom parece sucata, mas carrega a resistência que nenhum robô luxuoso consegue imitar. Bailey parece alguém presa ao passado de Charlie, mas é uma das poucas pessoas que ainda acredita numa versão melhor dele. E talvez seja por isso que Gigantes de Aço emociona. Porque o filme não está dizendo que todo mundo vira perfeito. Charlie continua imperfeito. Max continua ferido. Atom continua sendo um robô velho diante de máquinas superiores. Só que todos eles encontram uma forma de lutar melhor juntos, e às vezes é isso que uma boa história precisa. Não, personagens impecáveis. Personagens quebrados que ainda conseguem levantar. A direção de Gigantes de Aço é uma daquelas coisas que talvez passe meio despercebida na primeira vez que você assiste, porque o filme parece muito direto. Ele não fica chamando atenção o tempo todo para a câmera, não tenta parecer mais sofisticado do que é, não força uma assinatura visual exagerada. Só que, quando você olha com calma, dá para perceber que Shawn Levy tomou uma decisão muito importante. Ele dirigiu essa história como um filme de emoção clássica, não como uma piada sobre robôs lutadores. E isso salva o filme, porque pensa comigo, a premissa é perigosa. Num futuro próximo, boxe humano foi substituído por robôs gigantes. Se o diretor erra o tom, vira galhofa. Se leva tudo sério demais, fica ridículo. Se transforma tudo em comédia, você não se importa com Charlie e Max. Se pesa demais no drama, as lutas de robôs parecem deslocadas. Então o grande desafio era encontrar um ponto de equilíbrio onde o público pudesse vibrar com a pancadaria metálica e, ao mesmo tempo, se emocionar com um menino tentando se conectar com o pai. Shawn Levy entende isso. Ele não trata os robôs como algo irônico. Dentro daquele mundo, eles são reais, populares, lucrativos, perigosos e importantes. As pessoas apostam neles, torcem por eles, colecionam histórias sobre eles. As arenas lotam. Os lutadores viram celebridades, a tecnologia virou esporte, e o filme nunca fica piscando para a câmera como se dissesse: "Olha, que ideia absurda, né?" Não, ele assume. E quando o filme assume, a gente entra junto. Só que ao mesmo tempo, Levy também não deixa a tecnologia engolir os personagens. Esse é o detalhe principal. Muitos filmes com robôs, efeitos visuais e mundo futurista acabam caindo na armadilha de transformar seres humanos em acessórios da ação. A pessoa só existe para apertar botão, explicar regra, gritar comando e reagir à explosão. Aqui não. As lutas importam porque refletem o que está acontecendo com Charlie e Max. A evolução de Atom no ringue acompanha a evolução da relação dos dois fora dele. Quando Atom melhora, a família improvisada também melhora. Quando Atom apanha, a gente sente que Max e Charlie estão apanhando junto. Isso é direção narrativa esperta. A visão criativa do filme também aposta num futuro próximo, não num futuro completamente alienígena. E essa escolha faz diferença. O mundo de Gigantes de Aço não parece distante demais. Não tem cidade flutuante, carro voador em todo canto, roupa prateada, sociedade irreconhecível. É quase o nosso mundo, só que alguns passos à frente. Estradas, feiras, ginásios, academias antigas, lanchonetes, caminhões, quartos simples, galpões e arenas modernas convivem com robôs avançados. Essa mistura deixa tudo mais palpável. Você olha para aquele universo e pensa: tá, talvez esse futuro pudesse mesmo existir.
Não porque a tecnologia seja explicada em detalhe, mas porque o ambiente ao redor parece usado, vivido, meio sujo. Os robôs não estão apenas em laboratórios perfeitos. Eles estão em caminhões, depósitos, ferrovelhos, ringues clandestinos, oficinas apertadas. Existe poeira naquele mundo, existe graxa, existe gambiarra, existe gente tentando tirar dinheiro de onde dá. E isso combina muito com Charlie. Charlie não pertence ao topo tecnológico, ele pertence ao improviso. A direção reforça isso colocando o personagem em espaços que parecem sempre um pouco apertados ou instáveis. Ele vive em movimento, mas não num movimento livre. É fuga, é dívida, é sobrevivência. Mesmo quando está dirigindo por estradas abertas, dá para sentir que a vida dele é fechada, porque ele não sabe para onde ir de verdade. Max, por outro lado, traz uma energia de descoberta. Quando o filme se aproxima do olhar dele, os robôs ganham encanto. Atom especialmente. A câmera muitas vezes trata Atom como presença, não apenas objeto. Tem enquadramento que segura um pouco mais no rosto do robô. Tem momento em que os olhos azuis parecem responder ao sentimento de Max. Tem silêncio suficiente para a gente imaginar alguma coisa ali. Levi não confirma demais, mas também não desmonta a magia. Essa delicadeza é essencial. Porque se o filme dissesse claramente Atom tem consciência, a história mudaria de natureza. Viraria outro tipo de ficção científica. A pergunta passaria a ser sobre inteligência artificial, alma, tecnologia e direitos de uma máquina. Mas esse não é o foco. O foco é emocional, quase simbólico. Atom precisa ser misterioso o bastante para tocar Max, mas simples o bastante para continuar sendo espelho dos personagens humanos. E aí vem uma das escolhas mais bonitas da direção. Deixar que a relação entre Max e Atom seja visual. Max dança com Atom. Max olha nos olhos dele. Max fala com ele como se fosse ouvido. E Atom responde com movimento, postura, presença. Não precisa diálogo, não precisa piada, não precisa explicação. A conexão nasce do jeito como a cena é filmada e do quanto o filme respeita a crença do garoto. Sabe aquela coisa de criança acreditar tanto em algo que por alguns minutos você acredita também? É isso. Shawn Levy também sabe usar muito bem a linguagem de filme esportivo. Gigantes de Aço tem estrutura de azarão, e ele não tenta fugir disso. Pelo contrário, abraça. Tem subida gradual, tem treino, tem derrota que ensina, tem luta pequena antes da luta grande, tem campeão arrogante, tem desafio impossível, tem plateia mudando de lado, tem momento em que o protagonista precisa reencontrar aquilo que sabia fazer melhor. Isso poderia soar automático, mas a direção coloca energia suficiente para parecer prazeroso em vez de preguiçoso. A gente sabe mais ou menos para onde a história vai, mas quer ver mesmo assim. E esse é o segredo de muito cinema popular bom. Nem sempre a força está em surpreender. Às vezes está em entregar uma jornada conhecida com ritmo, coração e personagens que a gente compra. O ritmo, aliás, é bem importante aqui. O filme tem mais de 2 horas, mas não parece arrastado porque alterna bem os registros. Uma sequência de luta vem depois de uma cena familiar. Uma discussão emocional vem depois de um momento de humor. Uma arena barulhenta contrasta com a calma de Max limpando o Atom. Essa alternância mantém o filme vivo. Ele não deixa a pancadaria cansar e também não deixa o drama pesar demais. Outro ponto legal é que as lutas têm personalidade, não é tudo igual. A luta contra o touro tem clima de feira, meio caótico e absurdo. A luta de Noisy Boy contra Midas tem uma pegada subterrânea, agressiva, quase humilhante. As primeiras vitórias de Atom têm sabor de descoberta. A luta final contra Zeus vira evento gigantesco com cara de espetáculo mundial. Cada combate mostra uma etapa da jornada e um tipo diferente de ambiente. Isso ajuda muito a criar progressão. Visualmente, Atom também é construído para ser simpático sem parecer bonitinho demais. Ele não tem design fofinho. Não é redondinho, colorido ou feito para vender ternura. Ele é simples, quase magro perto dos outros, com um corpo que parece mais funcional do que impressionante. Mas os olhos, a postura e a forma como ele se move criam empatia. Ele parece humilde. E isso é uma palavra estranha para usar com robô, mas combina. Zeus vai na direção oposta. Tudo nele comunica excesso de perfeição. Ele é elegante, caro, intimidador, quase frio. A direção usa esse contraste sem precisar explicar demais. Você bate o olho e entende. Atom é o lutador de garagem. Zeus é o campeão fabricado por quem tem dinheiro infinito. Um parece ter alma porque foi adotado por Max. O outro parece invencível porque foi projetado para nunca perder. A visão criativa do filme também respeita muito a fisicalidade do boxe. Mesmo com robôs, os golpes têm peso. Os movimentos não parecem dança digital sem consequência.
Quando um robô recebe um soco, você sente impacto. Quando o Atom cambaleia, parece que tem massa ali. Quando Zeus acerta uma sequência pesada, dá uma aflição real. Isso aproxima o espetáculo da sensação do esporte, não apenas de videogame. E no clímax, quando Charlie passa a lutar através de Atom, a direção fecha o círculo. Ali, finalmente, o passado humano e o futuro tecnológico se unem. Charlie não precisa voltar a ser boxeador do jeito antigo. Ele encontra um novo lugar dentro daquele mundo. E a câmera trata esse momento com emoção de filme esportivo clássico. Suor, movimento, respiração, torcida, esforço, resistência. Não é só robô contra robô. É Charlie voltando ao ringue pela única forma possível. No fundo, a direção de Shawn Levy funciona porque ele entende o material sem desprezá-lo. Ele não olha para gigantes de aço como algo menor só porque tem robôs. Ele também não tenta transformar a história num drama sério demais para provar importância. Ele aceita o lado divertido, aceita o lado sentimental, aceita a fórmula esportiva, aceita a aventura familiar. E juntando tudo isso, cria um filme que sabe exatamente o que quer ser. Um blockbuster de coração grande. Não um filme cínico, não uma paródia, não uma máquina vazia de efeitos. Uma história simples, dirigida com sinceridade, sobre pessoas e máquinas tentando provar que ainda podem lutar. E nesse caso, sinceridade faz toda a diferença. A produção de Gigantes de Aço tinha um desafio enorme logo de cara: fazer o público acreditar nos robôs. E não acreditar só no sentido técnico, tipo, nossa, o efeito visual tá bonito. Isso seria o básico. O desafio de verdade era outro. O filme precisava fazer a gente acreditar que aquelas máquinas existiam naquele espaço, que tinham peso, altura, presença, textura, arranhão, ferrugem, personalidade. E mais difícil ainda, precisava fazer Max olhar para Atom com afeto, sem parecer que o garoto estava encarando uma bola de tênis pendurada numa vara verde, porque aí não teria magia nenhuma. E é por isso que uma das decisões mais importantes da produção foi misturar robôs físicos com efeitos digitais. A Legacy Effects construiu robôs animatrônicos em tamanho real para o filme, incluindo Atom, Noisy Boy, Ambush e outros robôs de fundo. Essa escolha fez uma diferença absurda, porque dava aos atores algo concreto para tocar, olhar e reagir. Pensa no Dakota Goyle, ainda criança, fazendo aquelas cenas com Atom. Se ele estivesse olhando apenas para um vazio, precisaria imaginar tudo. Claro, bons atores conseguem fazer isso, mas existe uma diferença entre imaginar uma criatura e ter uma criatura enorme na sua frente. Shawn Levy chegou a comentar que a decisão de construir os robôs de verdade ajudou justamente porque o garoto podia se conectar fisicamente com Atom, não apenas fingir uma relação com algo inexistente, e isso aparece na tela. Quando Max limpa Atom, quando dança com ele, quando conversa olhando para aquele rosto metálico, existe uma naturalidade ali. O menino parece encantado de verdade. Não é só atuação mecânica. É uma criança interagindo com algo que está ocupando espaço no set. E esse detalhe muda completamente a temperatura emocional do filme. A produção entendeu que, para Atom virar símbolo, ele precisava parecer presente. Não bastava ser um modelo digital bonito. Ele precisava ter corpo. Precisava parecer pesado quando estava parado. Precisava ter cicatrizes de uso. Precisava parecer uma máquina que já tinha apanhado antes de a história começar. Porque Atom não é um robô recém-saído de laboratório. Ele é encontrado enterrado na lama, esquecido, quase morto dentro daquele mundo tecnológico. Então o design dele não podia ser limpo demais. Ele precisava carregar passado no visual. E carrega. Atom parece simples, quase antigo, com uma silhueta menos agressiva que a dos outros robôs. Ele não tem aquela postura de predador, não parece feito para intimidar, parece feito para resistir. E isso combina com a função dele na história. Como robô de treino, ele foi criado para apanhar. Então o corpo dele comunica resistência antes mesmo de o roteiro explicar qualquer coisa. Noisy Boy, por outro lado, tem outro tipo de presença. Ele é espalhafatoso, estiloso, cheio de identidade visual. Parece um robô que já teve fama, que já entrou em arena grande, que já foi anunciado com luz, fumaça e plateia gritando. Mesmo quando está nas mãos de Charlie meio fora do auge, Noisy Boy ainda carrega uma aura de estrela decadente. O design dele conta uma história antes da luta contra Midas começar. Ambush é mais bruto, mais funcional, com cara de robô usado em evento esquisito tipo aquele combate contra o touro. Zeus é completamente diferente de todos. Elegante, moderno, frio, quase perfeito demais. Esse contraste entre os robôs mostra como a produção não pensou neles apenas como máquinas genéricas.
Cada um precisava parecer vindo de uma parte diferente daquele universo. Isso é world building visual, e sem precisar de explicação longa. A parte digital entrava para ampliar o que os animatrônicos não podiam fazer sozinhos. Afinal, por mais incríveis que fossem os robôs físicos, eles não poderiam executar todas as lutas com a velocidade, a violência e a complexidade necessárias. A produção trabalhou com integração entre elementos práticos, computação gráfica e técnicas de captura por movimento para tornar os combates mais dinâmicos. A Digital Domain descreve que as sequências de luta foram planejadas e executadas com um processo de produção virtual que dava liberdade aos cineastas em locações reais. Esse tipo de mistura é importante porque ajuda a evitar dois problemas. O primeiro problema seria fazer tudo prático e limitar demais a ação. Os robôs poderiam ficar pesados, lentos, travados, sem a energia que uma luta de boxe precisa ter. O segundo problema seria fazer tudo digital e correr o risco de perder presença física. O filme escolhe o meio do caminho. Usa o real para dar base e o digital para dar movimento, impacto e escala. Resultado? As lutas têm peso. Não parecem personagens de videogame deslizando no ar. Quando Atom leva um soco, parece que metal bateu em metal. Quando Zeus acerta uma sequência, a força atravessa a tela. Quando partes se soltam, quando o corpo de Atom balança, quando um robô cai, a sensação é de massa. Isso é essencial num filme de boxe. Mesmo com máquinas, a luta precisa doer. Outra peça importante foi a coreografia das lutas, porque boxe não é só sair socando. Tem ritmo, defesa, distância, leitura, cansaço, provocação, momento de ataque e momento de segurar. O filme precisava transformar robôs gigantes em lutadores com estilo. Atom não poderia lutar igual Zeus. Zeus não poderia lutar igual Midas. Noisy Boy não poderia se mover como Ambush. Se todo mundo tivesse a mesma pancadaria genérica, a jornada perderia sabor. Por isso, as lutas são construídas quase como personagens em movimento. Midas é agressivo e brutal, perfeito para humilhar Noisy Boy e mostrar como Charlie entrou despreparado. Atom começa mais limitado, mas melhora conforme Charlie usa conhecimento real de boxe. Zeus é técnico, esmagador preciso, como uma máquina de elite que calcula tudo. A luta final só funciona porque essas diferenças foram preparadas antes. E aqui entra um ponto muito bonito. O passado de Charlie como boxeador não é só informação de roteiro. Ele afeta a produção das cenas. Quando Charlie controla Atom no modo sombra, Hugh Jackman precisa se mover como alguém que sabe lutar. Não basta apertar botão e fazer cara de concentração. O corpo do ator vira parte do combate. Isso dá ao clímax uma camada humana que seria impossível se tudo fosse só controle remoto e efeito visual. A produção também teve o desafio de equilibrar escala e intimidade. As grandes arenas precisavam parecer espetaculares. Luzes, telões, público, som, apresentação, todo aquele clima de evento esportivo futurista. Mas o filme não podia viver só disso. Ele precisava de espaços menores, mais íntimos, onde Charlie e Max pudessem existir sem o barulho do mundo. A academia de Bailey, o caminhão, o ferro velho, os bastidores das lutas, tudo isso constrói uma textura mais humana. A jornada de produção, então, não era apenas como fazer robôs legais. Era como fazer robôs legais dentro de uma história emocional. E essa diferença importa demais. Porque quando um blockbuster coloca todo o dinheiro na tela, mas esquece as relações, o público até se impressiona por alguns minutos. Só que passa. Aqui o espetáculo está sempre puxado por uma relação. A produção parece saber que cada luta precisa mover a história um pouco. A derrota de Ambush mostra o fracasso de Charlie. A destruição de Noisy Boy mostra arrogância e despreparo. As primeiras vitórias de Atom mostram o nascimento da parceria. A luta contra Zeus mostra Charlie reencontrando dignidade diante do filho. Nada está ali só para preencher tempo. Até a escolha de locações ajuda nesse arco. As partes mais simples têm um aspecto mais poeirento, meio estrada, meio interior, meio mundo de aposta pequena. Depois, conforme Atom cresce, os ambientes ficam maiores, mais iluminados, mais televisivos. Isso dá ao filme uma sensação de subida social e esportiva. Atom sai da lama para o palco principal. Visualmente, é uma ascensão. E claro, tem o elemento Spielberg DreamWorks pairando sobre a produção. Mesmo sem transformar o filme numa cópia direta de nada, dá para sentir aquela tradição de aventura sentimental com criança, máquina extraordinária e família quebrada. Shawn Levy falou em entrevistas sobre querer uma mistura legítima de ação e coração, e não apenas mais uma história de robôs brigando. Essa intenção aparece justamente na forma como o filme desacelera para Max e Atom.
ou para Charlie encarando as consequências das próprias escolhas. O roteiro também tem uma origem interessante. Ele se inspira em Steel, conto de Richard Matheson, que também foi adaptado em Além da Imaginação. Só que Gigantes de Aço transforma essa ideia base em algo muito mais familiar, mais esportivo, mais emocional. A premissa do lutador substituído pela máquina ganha um novo centro, a relação entre pai e filho. E essa mudança define toda a produção, porque a partir do momento em que a história vira sobre Charlie e Max, todas as áreas precisam trabalhar para isso. O design de Atom precisa permitir ternura, a coreografia precisa refletir aprendizado, a câmera precisa capturar reação humana, não só impacto mecânico. A montagem precisa alternar soco e olhar, barulho e silêncio, espetáculo e intimidade. Quando tudo isso se encaixa, o filme ganha uma coisa que muitos blockbusters tentam comprar e não conseguem: envolvimento. Você acredita naquele robô porque ele parece estar lá. Você acredita no Max porque ele parece amar aquele robô. Você acredita em Charlie porque, mesmo sendo um desastre, ele começa a se transformar diante de algo real. A jornada de produção de Gigantes de Aço é justamente isso: uma equipe tentando fazer uma fantasia absurda parecer emocionalmente concreta. Robôs de verdade no set, efeitos digitais para dar vida ao impossível, design cuidadoso para diferenciar cada máquina, coreografia inspirada em luta real, ambientes que mostram a escalada do submundo até o grande palco. Tudo trabalhando para uma ideia simples. Um robô encontrado no lixo precisava parecer capaz de carregar o coração do filme. E contra todas as chances, carregou. Quando a gente fala dos aspectos técnicos de Gigantes de Aço, o primeiro pensamento vai direto para os robôs. Normal, eles são o grande espetáculo visual do filme. Mas o mais interessante é que a parte técnica não funciona apenas porque os robôs parecem legais. Ela funciona porque tudo é construído para fazer aquelas máquinas parecerem parte de um mundo físico, sujo, barulhento e emocionalmente conectado aos personagens. E isso muda tudo. Porque robô bonito em filme não é tão difícil de imaginar. Hollywood já tinha feito criaturas digitais impressionantes antes de 2011. O desafio aqui era outro: fazer a pancadaria ter peso, fazer os robôs parecerem diferentes entre si e, principalmente, fazer Atom transmitir emoção sem falar uma palavra. Vamos começar pela cinematografia. A câmera de Gigantes de Aço trabalha num equilíbrio bem esperto entre filme esportivo e aventura familiar. Nas cenas de luta, ela precisa vender impacto. Então os enquadramentos muitas vezes colocam os robôs de baixo para cima, valorizando tamanho, massa e ameaça. Quando o Atom entra no ringue contra adversários maiores, a diferença de escala fica clara. Você sente que ele está em desvantagem antes mesmo do primeiro golpe. Isso é linguagem visual simples, mas eficiente. Zeus, por exemplo, é filmado como campeão antes de agir como campeão. A presença dele é imponente. Ele aparece com luz, brilho, controle, cercado por uma estrutura que comunica poder. Atom, do outro lado, normalmente aparece mais próximo dos personagens humanos, mais integrado ao ambiente deles. Ele não parece um produto, parece um companheiro de garagem. E esse contraste visual reforça a história sem precisar de discurso. Nas cenas menores, a câmera fica mais próxima dos rostos, das reações, dos detalhes. Max olhando para Tom, Charlie observando uma luta, Bailey percebendo uma mudança em Charlie. Essas pausas são importantes porque impedem o filme de virar só uma sequência de batalhas. O olhar humano dá sentido à ação mecânica. A iluminação também ajuda bastante a separar os mundos. As arenas clandestinas e eventos menores têm uma textura mais quente, suja, cheia de sombra, poeira e luzes fortes batendo de forma irregular. Parece lugar onde a aposta acontece no grito, onde tudo pode sair do controle a qualquer momento. Já as arenas grandes, especialmente a luta contra Zeus, têm aparência mais polida, mais televisiva, mais grandiosa. Ali, o boxe de robôs é produto global, espetáculo de elite, show para a multidão. Essa escalada visual acompanha a jornada de Atom. Ele começa na lama, passa por espaços improvisados, chega a ambientes cada vez maiores. No final, está diante de um campeão mundial, em uma arena com cara de evento esportivo gigantesco. A fotografia e o design de produção contam essa subida junto com o roteiro. Falando em design de produção, esse é um dos pontos mais fortes do filme. O mundo de Gigantes de Aço parece futurista, mas não futurista demais. E essa escolha é maravilhosa. O filme não tenta construir uma sociedade completamente diferente. Ele pega coisas que a gente conhece: caminhões, academias, feiras, bares,
Ringues, oficinas, televisão esportiva e coloca robôs avançados dentro disso. O resultado é um futuro próximo com cara de usado. Tem graxa, tem metal amassado, tem peça velha, tem cabo, ferramenta, poeira, sucata. Isso deixa a tecnologia mais crível. Atom não parece um objeto digital limpinho colocado por cima da imagem. Ele combina com o ferro velho de onde veio. Combina com a academia antiga. Combina com o mundo remendado de Charlie. E esse aspecto meio gasto é essencial para a personalidade dele. O público gosta de Atom porque ele parece ter história antes mesmo de a gente conhecer sua história. O design dos robôs merece atenção separada. Cada robô tem identidade. Embush é bruto e meio estranho, perfeito para aquela primeira cena absurda contra o touro. Noisy Boy tem estilo, cor, pose, uma cara de ex-celebridade do circuito. Midas é ameaçador de um jeito mais violento, quase sujo. Twin Cities tem um conceito visual marcante com duas cabeças, criando uma presença diferente no ringue. Zeus é liso, sofisticado, intimidante, como se tivesse sido fabricado para parecer invencível em cada linha do corpo. Atom é o mais simples, e por isso mesmo é o mais especial. Ele não vence no visual, não entra em cena como máquina impressionante. Ele parece velho, pequeno em comparação aos grandões, discreto, quase tímido. Só que os olhos azuis e o corpo mais humanoide criam uma ligação emocional imediata. O design deixa Atom perto o suficiente de uma figura humana para gerar empatia, mas ainda claramente robótico para não parecer fantasia exagerada. É uma linha fina. Se Atom fosse humanoide demais, poderia ficar estranho. Se fosse mecânico demais, talvez não emocionasse. O filme acha um meio-termo muito bom. A edição das lutas também merece crédito. Boxe precisa de ritmo. Não dá para cortar tão rápido que ninguém entende nada, mas também não dá para deixar tudo lento demais. Gigantes de aço geralmente mantêm uma boa clareza espacial. Você entende quem está batendo, quem está recuando quando o Atom está em perigo e quando uma virada acontece. Isso parece básico, mas muita cena de ação moderna falha exatamente aí. Aqui, as lutas têm começo, meio e progressão. A gente sente quando o Atom está estudando o adversário. Sente quando Charlie percebe uma abertura. Sente quando Max entra em pânico. Sente quando a torcida muda de energia. A montagem alterna robô, controle, rosto humano e reação da plateia. Esse ciclo faz o combate virar drama, não só movimento. O som é outro elemento gigantesco. Soco de robô precisa soar pesado. Não pode parecer lata vazia. Cada impacto precisa ter uma camada metálica, grave e agressiva. Quando os robôs se chocam, o som ajuda a vender a massa daqueles corpos. Mas o filme também usa ruídos menores, engrenagens, motores, passos, sistemas ligando, metal rangendo. Essas texturas dão presença aos robôs. E no caso de Atom, o som é ainda mais importante porque ele não fala. A presença dele vem de movimento, olhar e ruído. O corpo comunica. Os pequenos sons mecânicos fazem parte dessa comunicação. Quando ele se move perto de Max, não parece só uma máquina ligando. Parece quase uma criatura respirando do jeito dela. Não literalmente, claro, mas emocionalmente funciona assim. A trilha sonora entra com aquela energia típica de filme esportivo emocional. Ela sabe crescer nos momentos de superação, sabe dar calor às cenas entre Charlie e Max e sabe segurar o clímax com grandiosidade. Talvez não seja uma trilha que muita gente saia cantarolando depois, mas cumpre muito bem a função dramática. Ela empurra o sentimento certo na hora certa. O uso de músicas nas cenas de dança e apresentação também reforça a personalidade de Max. Aquilo poderia ser bobo, mas vira parte do charme do filme. Max não trata Atom apenas como equipamento, ele transforma o robô em presença performática. Quando eles dançam, o filme mostra que aquela relação tem brincadeira, afeto e espetáculo. Não é só luta. Os efeitos visuais, por sua vez, brilham principalmente porque não tentam chamar atenção o tempo todo para si mesmos. O melhor efeito é aquele que você aceita. E em Gigantes de Aço, depois de um tempo, você para de pensar isso é digital ou isso é prático. Você só aceita que Atom está ali, que Zeus está ali, que aqueles robôs ocupam espaço. Essa integração é o segredo. A ação digital tem impacto porque parte de um mundo físico bem construído. Os animatrônicos, os sets, os objetos reais, os atores reagindo a algo concreto, tudo isso dá uma base para o digital não flutuar. E quando a luta explode em movimento impossível para um robô físico, você já comprou a presença dele. Outro ponto técnico muito bom é a fisicalidade de Hugh Jackman. No clímax, quando Charlie usa o modo sombra, o corpo dele vira interface. Isso poderia ficar ridículo se o ator não tivesse presença física suficiente. Mas Jackman tem postura, energia, coordenação.
Você acredita que Charlie foi boxeador. A forma como ele se move, respira, esquiva e soca dá autenticidade ao momento. Atom não está apenas recebendo comandos. Ele está canalizando uma habilidade humana esquecida. E isso fecha lindamente a parte técnica com a parte emocional. Porque a tecnologia do filme não existe só para impressionar. Ela existe para devolver a Charlie uma linguagem que ele tinha perdido. O modo sombra não é apenas recurso de robô. É a ponte entre o velho boxe e o novo mundo. Entre o pai que falhou e o homem que ainda sabe lutar. Entre Max acreditando e Charlie finalmente correspondendo. No fim das contas, os aspectos técnicos de Gigantes de Aço funcionam porque estão a serviço da história. A fotografia diferencia mundos. O design dá personalidade aos robôs. A edição transforma a luta em narrativa. O som dá peso e presença. Os efeitos unem real e digital. A trilha guia a emoção. A fisicalidade dos atores conecta tudo ao humano, e é por isso que Atom não parece só uma máquina bonita. Ele parece alguém que a gente quer ver levantar. Agora vem uma das partes mais gostosas de Gigantes de Aço, porque os bastidores desse filme explicam muito do motivo pelo qual ele funciona tão bem. E a primeira curiosidade já muda um pouco a forma como a gente olha para a história. A ideia não nasceu simplesmente como vamos fazer um filme moderno de robôs boxeadores. A raiz vem de bem antes. Gigantes de Aço é inspirado no conto Steel, de Richard Matheson, publicado originalmente em 1956. Esse mesmo conto também virou um episódio de Além da Imaginação em 1963, com uma premissa bem parecida no ponto central. Um futuro em que o boxe humano foi substituído por lutas de máquinas. E isso é muito interessante, porque mostra que a ideia de máquinas tomando o lugar do corpo humano no esporte não era só uma fantasia moderna de efeitos especiais. Ela já existia como ficção especulativa numa época em que o debate sobre tecnologia, trabalho humano, espetáculo e substituição ainda tinha outro sabor. Só que Gigantes de Aço pega essa semente antiga e transforma em outra coisa. Uma aventura familiar, emocional, com cara de filme esportivo clássico. Ou seja, o filme não inventa o conceito do zero. Ele reembala. E reembala muito bem. Outra curiosidade enorme é a decisão de usar robôs físicos em tamanho real. Isso parece detalhe técnico, mas é uma das escolhas mais importantes da produção inteira. A Legacy Effects construiu robôs animatrônicos em escala real para o filme, incluindo Atom, Noisy Boy, Ambush e vários robôs de fundo. Cara, imagina entrar no set e dar de cara com o Atom ali, não uma tela verde, não só uma marca no chão, não uma bolinha pendurada para indicar onde o ator deve olhar. Um robô de verdade enorme, com textura, volume e presença. Isso muda completamente a atuação. Principalmente para Dakota Goyle, que interpretava Max. Quando ele olha para Atom com fascínio, existe algo real ali para reagir. Claro, a emoção ainda vem do ator, mas o objeto concreto ajuda. Você sente isso na tela. A relação entre Max e Atom parece mais natural porque, em muitos momentos, havia realmente uma figura física ocupando aquele espaço. E olha que massa, essa decisão também ajudava os efeitos digitais depois. Os robôs físicos serviam como referência de luz, textura, escala e material para as cenas em que a computação gráfica precisava assumir os movimentos mais complexos. O FX Guide destacou que os robôs reais foram usados em várias cenas finais e também funcionaram como referência excelente de iluminação e textura. É aquele tipo de mistura que envelhece melhor. Quando tudo é digital, existe o risco de o filme ficar com cara de videogame depois de alguns anos, mas quando você mistura elemento físico, set real, textura concreta e CGI bem integrado, o resultado tende a parecer mais sólido. Gigantes de Aço se beneficia muito disso. Mesmo reassistindo hoje, a Atom ainda parece ter peso. Outra coisa curiosa é que os robôs não foram criados a partir de uma linha de brinquedos já existente. O design precisou nascer para o filme. Isso significa que cada robô podia ser pensado como personagem visual, não apenas como produto. Atom tinha que parecer simples e humano o suficiente para gerar empatia. Zeus tinha que parecer perfeito, caro, quase inalcançável. Noisy Boy precisava ter aquela energia de robô famoso, estiloso, meio estrela decadente. Midas precisava intimidar de um jeito mais sujo. Essa variedade é parte do charme. Você bate o olho e lembra deles. Não são robôs genéricos trocando soco. Cada um tem uma silhueta, uma presença, uma personalidade visual. Isso é muito importante num filme em que boa parte do espetáculo depende de máquinas que não falam. E tem uma escolha específica em Atom que é genial. O rosto dele parece meio escondido, quase como uma máscara. Isso permite que a gente projete emoção nele.
Se o rosto fosse expressivo demais, talvez ficasse forçado. Se fosse frio demais, talvez não criasse vínculo. Mas aquele olhar azul, aquela espécie de face protegida, aqueles silêncios, nossa, dá espaço para a imaginação. A gente sente que Atom pode estar entendendo Max, mesmo que o filme nunca diga isso com todas as letras. E ainda bem que não diz. Essa ambiguidade é uma das maiores forças do personagem. Outro detalhe de bastidor que faz diferença é o envolvimento de Sugar Ray Leonard, uma lenda real do boxe, como consultor. Ele trabalhou no filme ajudando na parte de boxe e também treinando Hugh Jackman. E isso aparece principalmente no clímax. Quando Charlie usa o modo sombra e começa a lutar através de Atom, a cena não funciona se Hugh Jackman parecer só um ator imitando soco de qualquer jeito. Ele precisa ter postura. Precisa parecer alguém que já viveu o boxe no corpo. Não necessariamente um campeão mundial, claro, mas um ex-lutador com memória muscular. A presença de Sugar Ray Leonard ajudou justamente a dar mais autenticidade a essa linguagem física. E aqui tem uma coisa legal. Gigantes de Aço é um filme de robôs, mas a luta final depende do corpo humano. Olha que ironia bonita. O mundo substituiu boxeadores por máquinas. Charlie foi deixado para trás por essa mudança. Mas no momento decisivo, é justamente o conhecimento humano dele que faz Atom resistir contra Zeus. A tecnologia sozinha não basta. A experiência do corpo ainda importa. Outra curiosidade boa é que Shawn Levy não quis tratar o filme com cinismo. Em entrevista, ele falou sobre encontrar o coração dentro de uma premissa que muita gente poderia ridicularizar facilmente. A divulgação inicial gerou piadas e desconfiança, mas Levy defendia a ideia de um filme sincero, com DNA de cinema popular dos anos 80, misturando ação, redenção e relação de pai e filho. E isso explica o tom, porque Gigantes de Aço poderia ser muito mais sarcástico. Poderia fazer piada da própria premissa o tempo inteiro. Poderia virar quase uma paródia. Mas não. Ele acredita no próprio sentimento, às vezes até de forma descarada. E, sinceramente, isso é parte do encanto. O filme não tem vergonha de ser emocional. Tem também a curiosidade da construção do mundo. O futuro do filme não é radicalmente diferente do nosso. E isso foi criticado por algumas pessoas, porque, tirando os robôs de boxe, muita coisa parece contemporânea demais. Roupas, ambientes, estradas, objetos do dia a dia. Só que, ao mesmo tempo, essa escolha torna a história mais acessível. A gente não fica distraído tentando entender um universo complicado. O foco permanece nos personagens. Alguns críticos notaram essa estranheza entre tecnologia avançada e cotidiano quase comum, mas também reconheceram que o filme funciona justamente quando aposta na interação entre humanos e robôs. E para mim, isso combina com a proposta. Gigantes de Aço não quer ser uma ficção científica dura sobre sociedade futurista. Ele quer ser um drama esportivo com robôs. Então o mundo precisa ser simples o suficiente para não roubar o centro emocional. Outra coisa que muita gente lembra com carinho é a dança de Max com Atom. Essa cena poderia ser ridícula. Sério, imagina no papel. Menino dança com robô boxeador antes de luta. Tem tudo para dar errado. Só que funciona porque o filme já construiu a relação deles com honestidade. Max não está fazendo aquilo só para a plateia. Ele está mostrando orgulho. Está dizendo, esse é o meu lutador. E Atom, mesmo sem falar, vira parte do show. Essa cena também ajuda a diferenciar Max de Charlie. Charlie pensa em luta e dinheiro. Max entende espetáculo, vínculo e torcida. Ele sabe que Atom precisa ser mais do que eficiente. Precisa ser amado. Isso é uma sacada muito boa dentro do universo do filme, porque esportes não vivem só de vitória. Vivem de narrativa. Vivem de identificação. Vivem de torcida. Atom vira favorito porque tem história. E a maior curiosidade emocional talvez seja justamente essa. O filme faz a gente torcer por um robô que nunca diz nada. Isso é difícil. A gente torce porque Max torce, porque Charlie muda por causa dele, porque Atom apanha e levanta, porque o design permite empatia, porque a câmera dá presença, porque o som dá peso, porque a produção tratou aquele robô como personagem, não como ferramenta. Então, quando a gente olha para os bastidores, percebe que o segredo de Gigantes de Aço não está em uma única decisão milagrosa. Está no conjunto. Uma origem literária antiga, robôs físicos no set, efeitos digitais integrados, consultoria de boxe real, design com personalidade, direção sem cinismo, um protagonista adulto quebrado, uma criança que acredita, um robô silencioso que vira símbolo. Tudo isso junto cria aquela sensação rara de filme que poderia ser bobo, mas escolhe ser sincero. E cara, ainda bem que escolheu.
Quando Gigantes de Aço estreou, a reação foi meio dividida, e isso faz bastante sentido, porque olhando de fora, a premissa era muito fácil de ridicularizar. Robôs lutando boxe, Hugh Jackman treinando uma máquina, um menino encontrando um robô no lixo e levando ele até uma luta contra o campeão mundial? No papel parece quase uma mistura de brinquedo de ação com drama esportivo reciclado. Só que aí muita gente assistiu. E a conversa mudou um pouco. Não virou unanimidade, claro. A crítica percebeu a fórmula. Muita gente apontou que o filme seguia caminhos conhecidos de filmes de azarão, de pai ausente tentando se reconectar com o filho, de competidor improvável enfrentando o campeão invencível. E sendo justo, tudo isso está lá mesmo. Gigantes de Aço não esconde suas referências. Ele tem um pouco de rock, um pouco de O Campeão, um pouco de aventura familiar da DreamWorks, um pouco de ficção científica acessível. Mas o ponto é, fórmula não é automaticamente defeito. O que define se uma fórmula funciona é a execução. E foi aí que o filme surpreendeu parte do público. Porque muita gente esperava algo barulhento e vazio, mas encontrou um filme com carisma, emoção e um protagonista robótico silencioso que de algum jeito conseguia parecer mais vivo do que deveria. A recepção crítica ficou nesse meio termo. No Metacritic, Real Steel aparece com Metascore 56, classificado como recepção mista ou média, com base em 34 críticas. Ao mesmo tempo, a nota de usuários registrada ali é 7,3, descrita como geralmente favorável. E essa diferença entre crítica e público diz muito. A crítica olhou para a estrutura e viu familiaridade. O público olhou para Atom apanhando e levantando, Max acreditando, Charlie mudando aos poucos e sentiu alguma coisa. Não que uma leitura anule a outra. As duas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Sim, o filme é previsível. Sim, ele manipula a emoção. Sim, ele usa clichês de drama esportivo. Mas também sim, ele entrega esses clichês com uma sinceridade que pega. E às vezes é isso que separa um filme esquecível de um filme querido. Na bilheteria, Gigantes de Aço também teve uma trajetória curiosa. Nos Estados Unidos e Canadá, ele abriu com 27,3 milhões em 3.440 cinemas, terminou com 85,4 milhões no mercado doméstico, somou 213,8 milhões internacionalmente e chegou a 299,2 milhões mundialmente. Esses números mostram uma coisa importante: o filme não foi um fenômeno doméstico gigantesco, mas teve força internacional. E isso combina demais com o tipo de apelo que ele tinha. Robôs gigantes lutando, Hugh Jackman em fase de grande reconhecimento mundial, uma história emocional simples. Cenas de ação fáceis de entender em qualquer idioma. Tudo isso ajuda um blockbuster a viajar bem. A narrativa de Gigantes de Aço não depende de contexto cultural muito específico. Pai e filho tentando se reconectar, azarão enfrentando o campeão, máquina descartada provando valor, isso conversa com muita gente. Só que bilheteria não conta a história inteira, porque o impacto de Gigantes de Aço foi ficando mais claro com o tempo. Em 2011, ele era mais um lançamento grande no calendário. Um filme de estúdio, com astro famoso, efeitos visuais e campanha de marketing forte. Mas com o passar dos anos, ele virou aquele tipo de obra que muita gente redescobre na TV, no streaming, em clipe no YouTube, em lista nostálgica e fala: "Nossa, eu amava esse filme." Esse tipo de carinho é diferente de sucesso imediato. Tem filme que explode no lançamento e desaparece emocionalmente. E tem filme que talvez não domine a conversa cultural no primeiro momento, mas vai criando uma base afetiva aos poucos. Gigantes de Aço entrou nessa segunda categoria. Ele virou memória de infância ou adolescência para muita gente. Virou filme de sessão da tarde moderna. Virou aquele blockbuster confortável que você reassiste sabendo exatamente o que vai acontecer, mas ainda assim torce por Atom como se fosse a primeira vez. E isso tem valor. O impacto também aparece no reconhecimento técnico. Gigantes de Aço foi indicado ao Oscar de Melhores Efeitos Visuais na 84ª edição da Academia, ao lado de filmes como Harry Potter e As Relíquias da Morte. Parte 2, Hugo, Planeta dos Macacos, A Origem e Transformers, O Lado Oculto da Lua. A indicação creditava Eric Nash, John Rosengrant, Dan Taylor e Swen Gilberg. Essa indicação é bem significativa, porque mostra que mesmo quem não comprou totalmente o drama ou achou a história previsível, precisava reconhecer a qualidade da integração visual. Os robôs funcionavam, Atom funcionava, Zeus funcionava. A mistura de elementos práticos e digitais tinha presença. E num filme em que a emoção depende tanto de acreditar numa máquina, efeito visual não é só enfeite, é atuação indireta.
Atom precisava ser convincente para Max, mas também precisava ser convincente para nós. E foi. Outro impacto interessante está na forma como o filme antecipou, ou pelo menos tocou de leve, algumas conversas que ficaram ainda mais fortes nos anos seguintes. Tecnologia substituindo humanos no entretenimento, espetáculos cada vez mais extremos, máquinas assumindo funções antes ligadas ao corpo, ao talento, ao risco. Claro, Gigantes de Aço não é um tratado profundo sobre isso. Ele não para discutir sociologia do esporte futurista. Mas a ideia está ali no fundo. Charlie é um homem substituído. O mundo dele decidiu que boxeadores humanos já não bastavam. O público queria mais impacto, mais violência, mais segurança para os atletas humanos, talvez, mas também mais desumanização do espetáculo. O lutador sai do ringue e vira operador. O corpo deixa de ser o centro. A máquina vira atração. E Charlie precisa descobrir se ainda existe espaço para ele nesse novo cenário. Isso dá ao filme uma camada mais melancólica do que parece, porque não é só sobre robôs legais, é sobre obsolescência, sobre envelhecer antes da hora, sobre descobrir que a habilidade que definia você talvez não tenha mais valor no mercado. Muita gente se conecta com isso, mesmo sem pensar conscientemente. Todo mundo, em algum momento, tem medo de ser deixado para trás. E Atom reforça essa ideia pelo outro lado. Ele também é obsoleto, também foi descartado, também é visto como peça velha, só que junto com Max e Charlie encontra uma utilidade nova. Isso transforma o impacto emocional do filme em algo maior do que uma simples vitória esportiva. Atom não vence porque vira moderno. Ele vence moralmente porque prova que o antigo ainda pode ter força quando usado com inteligência, cuidado e coração. A recepção do público também foi muito ligada ao tom familiar. Gigantes de Aço tem ação, mas não é pesado demais. Tem drama, mas não destrói o espectador. Tem humor, mas não vira paródia. Essa mistura fez o filme funcionar bem para várias idades. Crianças podiam amar a Atom e as lutas. Adultos podiam se conectar com Charlie Bailey, o arrependimento, a paternidade. Adolescente podia curtir a energia de Max e a estética dos robôs. É um filme de entrada fácil, e isso ajuda na longevidade. Talvez ele não tenha virado uma franquia enorme, mesmo com muita gente pedindo continuação por anos. Talvez não tenha dominado premiações além da área técnica. Talvez não seja lembrado em listas de maiores ficções científicas do século. Mas ele conquistou uma coisa que estúdio nenhum consegue fabricar à força: afeição genuína. Aquele carinho meio espontâneo. A pessoa não fala de Gigantes de Aço como quem defende uma obra-prima incompreendida. Fala como quem lembra de uma experiência gostosa. Cara, aquele filme do robô boxeador era muito bom. E essa frase simples já diz bastante, porque o filme ficou. Ficou não como revolução, mas como memória emocional. E, sinceramente, isso combina com Atom. Atom também não ganha oficialmente o título, mas sai da luta com o respeito da arena. Gigantes de Aço talvez não tenha ganhado o cinturão simbólico da crítica em 2011, mas ficou de pé. Continuou sendo lembrado. Continuou conquistando gente anos depois. Continuou apanhando de comentários cínicos e levantando no coração de quem se importa com ele. Olha que bonito. A trajetória do filme acabou parecendo a trajetória do próprio robô. Subestimado, meio simples, meio previsível, mas resistente. E quando o público abraça um filme assim, não é por causa de número, prêmio ou nota agregada. É porque alguma coisa ali bateu certo. A relação entre pai e filho. O olhar de Max para Atom. O orgulho de Charlie na luta final. A sensação de que uma máquina velha encontrada no lixo podia enfrentar o campeão mais poderoso do mundo e ainda sair como símbolo de vitória. No fim, o impacto de Gigantes de Aço é esse. Ele não mudou Hollywood. Não redefiniu ficção científica. Não reinventou o drama esportivo, mas entregou um filme popular sincero, emocionante, tecnicamente sólido e fácil de amar. E às vezes isso é mais raro do que parece. O legado de Gigantes de Aço é curioso porque ele não é aquele tipo de filme que costuma aparecer em discussões sobre grandes obras-primas da ficção científica. Ele também não é tratado como um marco revolucionário dos efeitos visuais, nem como um drama esportivo definitivo, nem como o filme mais importante da carreira do Hugh Jackman. Mas, mesmo assim, ele ficou. E isso diz muita coisa. Porque tem filme que chega fazendo barulho, domina a conversa por algumas semanas e depois desaparece. Você lembra que existiu, talvez lembre de uma cena ou outra, mas não sente vontade real de voltar. Gigantes de Aço fez o caminho contrário para muita gente. Ele parecia um blockbuster simpático de 2011, uma aventura familiar com robôs, uma diversão competente.
Só que, com o tempo, virou memória afetiva. Aquele tipo de filme que alguém menciona e outra pessoa responde na hora. Nossa, eu adoro esse filme. E geralmente vem com um sorriso. Isso acontece porque Gigantes de Aço tem uma qualidade que parece simples, mas não é. Ele é sincero. O filme acredita na própria emoção. Ele não fica se desculpando pela premissa. Não tenta fingir que robôs boxeadores são uma ideia super profunda o tempo todo, mas também não trata tudo como piada. Ele encontra uma verdade emocional dentro do absurdo e segue até o fim. Essa verdade é a relação entre Charlie, Max e Atom. No fundo, todo o resto gira em volta disso. As lutas, os efeitos, os vilões, as arenas, a tecnologia, a bilheteria dentro daquele universo, tudo serve para aproximar ou testar esses três. Charlie precisa aprender a se importar de novo. Max precisa descobrir se ainda pode confiar naquele pai. Atom precisa provar que não é apenas sucata. E o público acompanha porque essa dinâmica é clara, direta e emocionalmente forte. A grande sacada é que o filme fala sobre segundas chances sem discursar demais. Charlie recebe uma segunda chance como pai. Atom recebe uma segunda chance como lutador. Max recebe uma segunda chance de ter uma lembrança boa com o pai. E talvez Bailey também receba uma segunda chance de enxergar Charlie como alguém que ainda pode mudar, mesmo depois de tantas decepções. Tudo no filme gira em torno dessa ideia de que algo quebrado não precisa ser descartado para sempre. Cara, isso é muito bonito, e é exatamente por isso que Atom funciona tão bem como símbolo. Ele não é o robô mais moderno, não é o mais caro, não é o mais bonito no sentido tradicional. Não tem fala, não tem personalidade explícita, não tem uma grande revelação sobre consciência artificial. Ele simplesmente aguenta. E às vezes essa é a qualidade mais emocionante que um personagem pode ter. Aguentar. Tem uma força enorme em ver Atom levantar depois de cada golpe, porque a gente sabe que ele está em desvantagem. A gente sabe que ele não deveria estar naquele ringue. A gente sabe que Zeus é superior em quase todos os aspectos técnicos. Mas cada vez que Atom fica de pé, o filme reforça uma ideia muito humana. Talvez vencer não seja sempre derrubar o outro. Talvez vencer seja se recusar a cair quando todo mundo já decidiu que você acabou. Essa mensagem é simples, mas funciona porque é universal. Todo mundo já se sentiu meio Atom em algum momento, meio ultrapassado, meio subestimado, meio jogado num canto, meio sem chance contra alguém mais preparado, mais rico, mais forte, mais bonito, mais aceito. E ver um robô velho, encontrado no lixo, encarando o campeão do mundo, acaba tocando uma parte da gente que quer acreditar que resistência ainda vale alguma coisa. E vale. O filme também tem um legado interessante dentro da carreira de Shawn Levy. Hoje muita gente associa o diretor a projetos populares enormes, mas Gigantes de Aço já mostrava uma característica forte dele, a capacidade de misturar espetáculo com afeto. Ele gosta de histórias acessíveis, com emoção clara, personagens fáceis de acompanhar e um senso de aventura que conversa com várias idades. Nem sempre isso agrada a quem procura cinema mais arriscado ou sofisticado, mas quando funciona, funciona muito. E aqui funcionou. Porque Gigantes de Aço sabe ser familiar sem ser infantil demais, sabe ser emocionante sem virar melodrama pesado, sabe ser divertido sem destruir a própria sinceridade. Esse equilíbrio é uma das razões pelas quais ele envelheceu bem para tanta gente. Você pode reassistir e perceber os clichês, claro, eles estão lá. Só que também pode se entregar, porque o filme nunca parece desonesto. Ele quer fazer você torcer. E faz. A luta final contra Zeus continua sendo o grande momento do filme porque entrega a catarse certa. Atom não precisa sair campeão oficial para a cena funcionar. Na verdade, o fato de ele não vencer no placar torna tudo mais interessante, porque a vitória real é emocional. A arena inteira entende que viu algo especial. Max entende que estava certo em acreditar. Charlie entende que ainda tem valor. Atom deixa de ser sucata e vira lenda. Essa é a beleza do final. Ele não resolve tudo matematicamente. Charlie não apaga anos de ausência com uma luta. Max não deixa de carregar suas dores. A vida depois dali provavelmente ainda teria conversas difíceis, distância, decisões complicadas e consequências. Mas algo mudou. E o filme termina no ponto em que essa mudança já é suficiente para emocionar. Às vezes, uma história não precisa mostrar todo o depois. Só precisa mostrar o momento em que o personagem finalmente vira a chave. Charlie vira essa chave quando deixa de agir apenas por dinheiro, orgulho ou fuga. Ele entra na luta de verdade. Não como dono de robô. Não como apostador. Não como malandro tentando sobreviver.
Ele entra como pai, como treinador, como lutador. E Max vê isso. Talvez pela primeira vez, ele vê o pai sendo alguém de quem pode se orgulhar. Nossa, isso pesa. Porque a maior vitória de Charlie não é contra Zeus, é diante do filho. É Max olhar para ele e enxergar não um homem perfeito, mas alguém tentando, alguém presente, alguém que escolheu ficar naquele momento. E para uma criança que foi deixada de lado, presença vale muito. Por isso, Gigantes de Aço ainda importa para quem se conecta com ele. Não porque seja impecável. Não é. Não porque seja imprevisível. Também não é. Não porque tenha revolucionado o gênero. Não chegou a isso. Ele importa porque entrega uma emoção limpa, direta e bem construída. Ele pega uma fantasia de robôs boxeadores e usa isso para falar sobre orgulho ferido, abandono, reconexão e esperança. E faz tudo com cara de cinema popular, aquele cinema que a gente assiste para sentir alguma coisa sem precisar ficar se protegendo com cinismo. E olha, existe valor nisso. Num tempo em que muita história tenta ser irônica, autodepreciativa ou cheia de camadas calculadas, Gigantes de Aço parece quase inocente, mas inocente no melhor sentido. Ele acredita no azarão, acredita no pai que pode melhorar, acredita na criança que enxerga mais longe que os adultos. Acredita que uma máquina silenciosa pode carregar emoção se a câmera, os atores e o roteiro tratarem ela com respeito. E talvez seja por isso que tanta gente ainda queira continuação, não só para ver mais lutas de robôs. Isso seria legal, claro, mas o desejo verdadeiro vem de querer passar mais tempo naquele mundo, com aquele sentimento. Ver o que aconteceu com Max, ver se Charlie conseguiu ser um pai melhor, ver se Atom continuou lutando, ver se aquele final realmente abriu uma nova fase. Só que, mesmo sem continuação, o filme funciona. Ele tem fechamento emocional. Atom sai ovacionado, Max sai transformado, Charlie sai menos quebrado do que entrou. E nós saímos com aquela sensação boa de ter visto uma história conhecida ser contada com coração. No fim, Gigantes de Aço é exatamente como Atom. Subestimado à primeira vista, meio simples por fora, feito de peças conhecidas, mas resistente, carismático e cheio de alma no jeito certo. E quando os créditos chegam, fica aquela impressão gostosa. Às vezes, a gente não precisa de um campeão perfeito. Às vezes, a gente só precisa de alguém que aguente a pancada, levante mais uma vez e faça todo mundo acreditar junto. Atom fez isso. Charlie também fez. Max nunca deixou de fazer e é por isso que Gigantes de Aço continua de pé.